Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast. Fodcast hoje que vai pegar fogo, que essa mulher ela vem, quando ela vem com tudo. Vamos receber, antes do Fodcast receber sempre da maneira que a gente gosta, eu quero apresentar a nossa convidada. Primeiro eu, Caio Caneiro, host desse podcast, ao lado da minha rainha, dona maravilhosa, Fabiana Sawai. Você está ansiosa por esse papo também, pra gente aprender animada, bastante. Está animada demais e iremos receber hoje ela, economista que trabalha no mercado de capitais há mais de 19 anos, na Faz Capital, manja tudo do mercado internacional, a gente tá falando muito disso, né, antes de começar o podcast, fundador da Cursology, e tem um curso que, por sinal, tá com vagas abertas agora, Capitalismo e Socialismo, fera no assunto, vai dar uma aula aqui para todo mundo, então, senhoras e senhores, me ajuda a receber do jeito que ela merece, a queridíssima Renata Barreto. Uma salva de palmas pra Renata! Muito obrigada. Gostou da nossa aberturinha? Gostei, nem imaginava, não estava esperando, foi uma surpresa. A gente sempre gosta de receber, sempre com muito carinho, nossos convidados, porque eu gosto muito dessa troca. Podcast tem essa... Você, né, Renata, que, enfim, você flutua sobre vários podcasts, já teve de grandes amigos, eu tava falando com o Bruno, que por acaso nos apresentou. Você gosta da dinâmica do podcast? Eu gosto, são papos mais... Eu gosto. Sabe, bate-papos mais contraído, dá pra gente ir profundo, parece um papo entre amigos aqui que muita gente acompanha. Você gosta da dinâmica de podcast? Eu gosto, assim? E gosto também pelo fato de ser uma coisa mais natural, né? Mais solta, né, cara? Uma coisa tão entrevista, engessada, assim, né? cheio de script, Ainda pode mais ir pra qualquer lugar. Ainda mais você que flutua também muito na TV, eu acho que recentemente CNN vai bastante, né? Não foi tão recentemente. Bom, Não primeiro, foi? obrigado pelo convite. CNN já faz 2 anos, você acredita? Até hoje tem gente que me para na rua. Não, foi na Jovem e Pan, no fala Pânico assim, que eu te vi. no Pânico também já fui algumas vezes, mas já faz tempo também, já faz uns 2 anos que eu não vou no Pânico, mas eu vou muito no Morning Show. Morning Show, isso. Esses outros programas, já fui na TV Cultura, mas até outro dia eu fui na The Edge, eu gosto de música eletrônica, né? E eu fui na The Edge com meu marido, levei também o Murilo e o Vinícius do Favelado Investidor, pela primeira vez eles tinham ido na The Edge. Já tiveram aqui, super queridos. Eles são queridos demais, são muito queridos. E aí eu fui, o cara falou assim, o cara tava já mais pra lá do que pra cá, e falou assim, você não é a moça da CNN? Eu falei, não sei, porque já faz 2 anos, então pode ser que você esteja me confundindo com outra pessoa. Ele falou, você falava umas coisas lá, né, uns negócios assim, meio, como que ele falou? Meio, não foi grosseira a palavra, mas assim, uma coisa meio assim, meio forte, brava. brava. Eu falei, acho que deve ser assim. Mas já faz 2 anos, então acho que você tá meio desatualizado. Mas é engraçado como as pessoas associam você a um negócio, tipo, ver uma vez e daí você é a moça da CNN. Marca, né? É, engraçado. E principalmente, a gente trouxe Renato para falar de um assunto, pra gente falar de capitalismo. O que é capitalismo? O que é socialismo? Principalmente no podcast, como a gente nunca trouxe assuntos como esse, até quando eu liguei pra Renata, a gente fazer um podcast bem de fundação nesses assuntos, né? Por mais que a gente tenha uma audiência super qualificada, a galera super proativa, uma galera empreendedora de maneira muito forte, mas como é um ano, não só do contexto mais político apimentado, mas você fala muito de economia linkada com a história, e política tá nesse meio todo, não tem como descolar, né? A influência política na economia é fortíssimo. Na realidade, a base de tudo está interligado, que é o que eu sempre falo. Só que o problema é que as pessoas acabam esquecendo do passado e focando no presente, que não é que é errado focar no presente, mas você consegue entender melhor o presente, se prevenir do futuro, se você vê o passado. É verdade. E aí, isso vale também para a questão econômica. Então, assim, o que fizeram os governos passados? E eu estou falando de passado, assim, Getúlio Vargas, Juscelino, governos militares, depois da redemocratização Sarney. O que eles fizeram economicamente, socialmente, politicamente, o que deu certo, o que deu errado. Porque daí, se você não vê isso, as pessoas continuam falando assim, eu acho que agora com a inflação é uma boa ideia congelar preços. Você fala, não, pera... Além do fundamento estar errado, porque às vezes a pessoa não acredita, fala assim, eu não acredito no que você fala. Então tá bom, então revisita a história. O que aconteceu quando congelaram preços no governo Sarney, plano Bresser, plano Cruzado? O que aconteceu na Argentina, recentemente, que fizeram de novo, porque eles insistem, né, na mesma coisa. Então, esse tipo de coisa é super importante para, inclusive, empreendedores. Às vezes o empreendedor, ele foca muito no negócio, que é ótimo, excelente, ele tem que focar mesmo, mas como que ele vai tomar as melhores decisões? Qual é a crença que ele tem, que às vezes é uma crença limitante em relação à geração de riquezas, ou o que ele pode fazer, como que ele vai treinar as pessoas, como que ele contrata essas pessoas, onde que ele vai estar inserido. Então, faz diferença total você conseguir entender desses temas e aplicar isso à sua vida profissional e pessoal. E essa fundação é muito importante. A gente começar pelo básico, porque principalmente surgiu, e até quando eu liguei pra Renata, eu tava numa conversa entre amigos e uma galera bacana. E aí, quando um perguntou pro outro, cara, me explica, o que é capitalismo? Cara,
Daí deu aquele tela azul. Deu uma tela azul. Ele não sabia explicar muito e tinha uns 2, 3 que também estavam quietos, mas, pô, se tivesse feito a pergunta pra mim, sabe, capitalismo é ganhar dinheiro, é uma coisa... E dá pra ver que mesmo dentro de pessoas mais instruídas, esse conceito não é tão... Não sei se é a minha visão mais ótica de fora, não é tão bem... compreendida por todo mundo. Não é só que não é compreendido, mas o ponto é que a gente tem uma educação, e isso não é só no Brasil, não, mas uma educação que te leva a crer, mesmo sem entender o que é uma coisa ruim. É verdade. Então você fica com aquilo na cabeça. Até porque hoje em dia você pega vocês, o Bruno Perini e a Malu. É mais normal a gente falar hoje no Instagram sobre riqueza, geração de riqueza, empreendedorismo. Mas qualquer pessoa fora do meio digital, vocês vão entender o que eu tô falando agora. Falar sobre essas coisas é visto como uma coisa arrogante, como soberba, como, tá querendo achar, tá querendo mostrar, e etc. É óbvio que tem pessoas que fazem isso. Mas é uma coisa feia ganhar dinheiro, falar de lucro. Eu peguei um produto, importei, coloquei a margem em cima e vendi. Nossa, que absurdo, você deveria ter vendido pelo preço de custo. Como se não fosse... Ganhar dinheiro é um crime. Como se ganhar dinheiro fosse um crime, exatamente. E isso vem da educação ruim. Então, o que quer dizer capitalismo? Capitalismo, na realidade, foi um nome inventado pelos detratores do capitalismo. É um termo marxista sobre a acumulação de capital. Só que eles entendiam que a acumulação de capital era uma coisa ruim. Uma das coisas que eu faço no curso, eu faço no Instagram também, mas no curso de uma forma mais direta e com uma cronologia mais correta, é mostrar que a acumulação de capital, na realidade, é responsável pela evolução da humanidade. E como? Sem a acumulação de capital, você não tem como poupar e investir em alguma coisa. Então, quando a gente fala de, sei lá, vou fazer esse escritório aqui, e você não tem dinheiro para fazer o escritório, para poder fazer os podcasts, para poder trazer pessoas, etc. Você vai no banco ou numa instituição financeira, pega esse dinheiro e investe. E pode dar errado, né? Verdade. Você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar pessoal, você vai ter que pagar toda a infraestrutura, máquinas, etc. Isso vale para fábricas, vale para qualquer negócio que você for fazer, inclusive o digital. E da onde vem esse dinheiro? É do céu? Não, é alguém que poupou. Então, alguém que poupou a mais, acumulou esse dinheiro, foi numa instituição financeira e colocou o dinheiro lá. E essa instituição financeira vai fazer a ponte para alguém que está precisando do dinheiro. Perfeito. Isso é, de maneira bastante resumida, a importância da acumulação de capitais na evolução da humanidade, porque a partir do momento que se cria a acumulação desse dinheiro, você pode transferir isso para quem for um homem ou uma mulher de negócios. E é isso que moveu o mundo desde então. Isso foi melhor observado depois da Revolução Industrial, pelo Adam Smith, que é um economista, que foi o primeiro cara que observou e falou, bom, essa estrutura capitalista, ela é positiva. E quanto mais livre você deixar as pessoas, melhor. Foi o primeiro que observou isso. Ele fez alguns erros nessa primeira observação, mas a observação principal de liberdade, manter as pessoas livres e de que o individualismo move o mundo e de uma forma positiva para o coletivo. E aí o exemplo que eu dou é o seguinte, e ele fala isso no livro dele, A Riqueza das Nações. Não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro que você vai ter o seu jantar, mas porque ele quer o sustento dele primeiro. Óbvio que ele pode ter o propósito de alimentar as pessoas, mas o propósito principal qual que é? Ele ter dinheiro para ele poder fazer as coisas que ele quer. Morar numa casa, ter alimentação, pagar a educação dos filhos. E é esse individualismo que move o mundo. E aí vem a questão do lucro. Como é que você tem uma empresa saudável, contratando pessoas, melhorando processos, comprando infraestrutura e, às vezes, de novo, pode dar errado. É um risco, sem ter lucro. Então, esse entendimento sobre o que é o capitalismo e como ele é benéfico para as pessoas, aí eu trago isso no curso, como eu falo sempre no Instagram também, tem bastante informação gratuita, por meio dos dados. Então, como era a sociedade até 1800? Até antes da Revolução Industrial. Basicamente, ninguém mudava de posição. Ninguém mudava. Quem nascia pobre, normalmente, morria pobre. E o trabalhador, ele não tinha acesso a bens de capital, a bens de consumo. Ele entregava a produção dele, era uma coisa muito incipiente, pouco produtiva. Depois da Revolução Industrial, que veio a produção em massa, em larga escala, por causa da máquina a vapor, o negócio mudou completamente. Então, os trabalhadores de uma fábrica compravam os produtos da outra. E isso fez uma revolução no mundo, em termos de tudo, inclusive de liberdades individuais. Porque a partir desse momento fazia mais sentido você ter as pessoas livres para consumir e para trabalhar do que escravas ou ganhando pouco, enfim. Foi havendo essa evolução. E aí a pobreza era de 95% mais ou menos em 1800.
com 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje, quase 8 bilhões de pessoas, ou seja, 8 vezes mais pessoas, a pobreza está em 10% do mundo. E é possível extirpá-la. E como? Com liberdade econômica. E é isso que se mostra nos dados. E é muito simples de encontrar. Ô, Rê, você sabe que isso é muito interessante? Esses dias eu tava no Instagram vendo posts, assim, de matérias falando de empresas que faturaram não sei quantos bi, só cresceram e tudo mais. E eu comecei a ver os comentários das pessoas. E metendo o pau na galera. Porque é sempre assim, porque o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E é bem isso que você vem falando. Na percepção externa, as pessoas não conseguem entender o quanto isso é benéfico. E pensa que só porque eu nasci ali, eu sou obrigado a ficar ali e nunca mais sair dali. Não existe possibilidade. E talvez por falta de informação ou por falta de acesso, talvez as pessoas não consigam entender que hoje, obviamente que existe a pobreza, existe a dificuldade, mas hoje as pessoas conseguem transicionar entre classes. Mas o mais importante de se perguntar é por que existem algumas sociedades mais pobreza do que outras? E da onde vem a pobreza e da onde vem a riqueza? Então, a pobreza, na realidade, ela é a condição natural do ser humano. Só que como a gente nasceu numa época em que tudo é muito mais fácil, as pessoas não dão esse valor a tudo que a gente conquistou como ser humano, enquanto humanidade, nesses últimos 200 anos. Que numa escala evolutiva é nada. Se for pensar desde os primórdios, eu começo o curso falando de Idade da Pedra, como que era o comércio naquela época, para as pessoas entenderem o quanto demorou. Aí depois veio feudalismo, 5 séculos de feudalismo, ou seja, nenhuma possibilidade de você mudar de classes. Depois veio o mercantilismo, depois veio o capitalismo comercial, daí o capitalismo financeiro, assim, foi muito tempo até a gente evoluir, até chegar onde a gente está hoje. Então, a pobreza, ela só conseguiu ser reduzida em alguns lugares praticamente exterminada por causa da liberdade econômica, economia de mercado, capitalismo é isso. E aí, se você pega sociedades como o Brasil, por exemplo, que tem menos liberdade econômica, está lá hoje na posição 133 do ranking de liberdade econômica. Por que a gente tem mais pobreza do que na Dinamarca? Uma vergonha, 133, né? Esse ranking vai até quando? Eu já vou chegar lá. Mas por que a gente tem mais pobreza do que a Dinamarca, ou que a Austrália, ou que a Nova Zelândia? Porque às vezes correlacionam assim, o Elon Musk é bilionário, isso significa que pessoas na África são pobres porque ele tirou o dinheiro delas, como se fosse um bolo único. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar aqui do conceito das pessoas. A economia não é jogo de soma zero. Quando você enriquece, você não deixa outra pessoa mais pobre. Perfeito. A riqueza se gera. E riqueza é infinita. A possibilidade de geração de riqueza ela é infinita. Então, primeira coisa. Então, a riqueza no mundo, desde 1800, a Revolução Industrial, subiu mais ou menos 9.000%. E pode continuar subindo. Só que o que faz das pessoas na África serem mais pobres e o Elon Musk ser bilionário? Porque o Elon Musk, ele gerou o valor. O Elon Musk, o Jeff Bezos, o Jobs, que já faleceu, eles geraram valor por meio de ideias e transformaram isso tomando risco. E a fortuna que eles têm hoje não deixou ninguém mais pobre. Pelo contrário, enriqueceu todo um ecossistema em volta deles. Quanto eles geraram de emprego? Não só de emprego, mas de riqueza. A riqueza é basicamente geração de facilidades, né? Então, quando você gera e você resolve um problema, que é isso que faz um vendedor, né? Ele resolve um problema. Total. Quando você resolve um problema, você consegue gerar riqueza e isso é muito bom para todo mundo. Quer dizer, você acha que tá melhor os países que têm mais bilionários ou menos bilionários? Os países que têm mais bilionários, por exemplo, os Estados Unidos. Ele tá melhor do que os que não têm bilionários? Não, não é verdade. E a questão dos bilionários é bem interessante porque justamente as pessoas têm essa ideia de que o rico tá ficando mais rico e o pobre tá ficando mais pobre. Mas quando você pega os dados, isso não é o correto. Mas eles correlacionam a pobreza de locais com menos liberdade econômica, como África, como Brasil, como Argentina, como Venezuela, com a riqueza de países que têm liberdade econômica. Aí eu venho para a tua pergunta. O que é liberdade econômica? Liberdade econômica é basicamente a forma que você tem, ou a liberdade de que você tem de negociar com qualquer pessoa dentro de um sistema seguro, dentro de uma economia segura com garantias à propriedade privada. E aí tem alguns rankings que medem isso. O ranking mais famoso é o da Heritage Foundation, tem também da Cato Institute, tem do Fraser Institute, mas eu gosto mais da Heritage Foundation. E aí ele tem 4 fatores principais. Então tem liberdade de mercados, então se tem open markets mesmo, se você consegue negociar com qualquer lugar do mundo, se é fácil essa negociação. O que quer dizer fácil negociação? Se não tem tarifas muito altas. Aqui no Brasil, por exemplo, tudo que você vai importar tem tarifas altas. Total. Então você acaba deixando coisas que são básicas para a população, tipo trigo, mais alto do que ele poderia ser, porque você tem essa ideia de protecionismo da indústria nacional. Essa é uma ideia mercantilista que começou lá no século XV. Então, pessoas no século XV, acreditando que a economia era jogo de soma zero, faziam a seguinte
ela tinha a seguinte ideia: o país precisa acumular muitos metais e precisa ser protecionista. Ele não pode deixar indústrias de outros países entrarem, porque isso vai deixar a gente mais pobre. E esse pensamento permeia ainda políticos no século XXI, que é uma bizarrice, porque se economia não é jogo de soma zero, significa que eu posso deixar empresas de outros países que são mais eficientes do que as minhas entrarem, porque isso vai trazer mais benefícios para os consumidores. Ah, mas e a indústria nacional? Ela vai se adaptar para aquilo que a gente sabe fazer melhor. Então, você pega países pequenos, Estônia, Letônia, Lituânia, eles não são países continentais que nem o Brasil, que a gente faz um monte de coisas. Tem agricultura, tem indústria, tem um monte de coisas. Eles foram obrigados a comprar essas coisas de outros países. Isso significa que eles são mais pobres por causa disso? Não. A Estônia tem hoje, acho que o dobro do nosso PIB per capita, por exemplo. E é um país que foi ex-estado soviético, ou seja, ele só depois de 91 que ele conseguiu se libertar. Mas liberdade econômica é liberdade de empreender, liberdade de mercado, Estado de direito, ou seja, segurança jurídica é uma coisa importante, uma legislação coesa, simples, para garantia de contratos, garantindo a propriedade privada. Aqui no Brasil, a gente tem muita insegurança jurídica. Vem um político, dá uma canetada, Muda mudou Tudo. do dia para a noite, da noite para o dia muda. E quem é empreendedor sabe. Daí tem a questão dos impostos, quantos impostos você paga, a dificuldade de pagar impostos. Vocês são empreendedores, vocês sabem. É fácil ou difícil pagar imposto no Brasil? A carga tributária no Brasil é Mas absurda, além né? da carga e a complexidade tributária Não, de cara, você tem hora vender que para vem um lugar. Tem hora que veio umas guias, você fala assim, cara, o que é isso, né? Impostos trimestrais, aí muda a tua configuração de Aí você imposto. tem vários Trocentos tipos. finais. É, terrível. Exatamente. É duro de você entender, né? Então, o empreendedorismo, quando você tem dentro da nossa educação de que é uma coisa ruim, que é uma coisa feia, que ganhar dinheiro é errado, que lucro é errado, e aí você tem, some-se a isso, dificuldade de empreender, essa cultura molda como a gente vai se relacionar com a economia. E aí, por isso que existem políticos populistas, porque a população não entende o que é melhor e sempre vota na questão de curto prazo. E que aí uma coisa vai interferindo na outra e vai virando uma bola de neve, entendeu? E foi muito legal essa bola que você soltou logo no começo, né? Capitalismo é muito atrelado ao acúmulo de capital. E muitas pessoas acham que uma pessoa acumulando, por osmose, fez outra pessoa desacumular. Que é a história da economia ser jogo de soma zero, e que não é. Então, quando você enriqueceu por meio dos teus negócios e etc., você começou a contratar mais pessoas, você começou a consumir mais. Isso acontece muito com o mercado de luxo também, né? O pessoal adora ficar patrulhando a galera na internet. Ah, fulano comprou uma bolsa de não sei quantos mil, um tênis de não sei quantos mil, etc. Como se esse fosse o problema mais sério da humanidade. O cara consumir algo com dinheiro que ele ganhou de forma honesta. Mas qual é o ecossistema que aquilo está envolvido? Então, você comprou um tênis caro, por exemplo. Ele está envolvido toda a forma de fabricação daquilo, como que uma família que trabalha naquilo e que consumiu para outras famílias e que consumiu com outras famílias. Então, ele vai alimentando Uma a cadeia. economia. Exatamente, uma cadeia produtiva. Só que a gente tem essa impressão aqui no Brasil porque a nossa educação nos leva a acreditar nisso. Eu tenho alunos que nunca se auto-intitularam ou socialistas ou coisas do tipo, mas que tinham no subconsciente uma crença limitante em relação ao dinheiro. Então, isso acabava afetando os negócios dele. Ele ficava se sentindo mal por consumir alguma coisa, ou não entendia que ele empreender, por exemplo, e ter o lucro dele, ele estava conseguindo empregar pessoas que o lucro possibilita a empresa ser saudável. Não tem como você ter uma empresa saudável sem ter lucro. É impossível. Como que você vai ficar durante anos e anos tendo prejuízo, exceto se você é um visionário, tipo o Jeff Bezos, que ficou 9 anos tendo prejuízo, mas aí ele estava levantando em rodadas de investimento dinheiro pensando no longo prazo. Aí o primeiro lucro dele, se não me engano, foi de 30 milhões de dólares, uma coisa assim. Mas foram 9 anos de prejuízo acreditando numa ideia que ele começou do zero e pagando as pessoas, porque o seu lucro ou prejuízo, independente disso, você tem que pagar A empresa seus tem que rodar. funcionários. E você não pode deixar. E aí o cara, não, mas aí o funcionário ele tem que ter a divisão igual da do empreendedor. Pô, mas o empreendedor teve todos os riscos, pagou todas as estruturas. Se desse errado, ele ia ter que colocar o rabo entre as pernas e desistir e arcar com o prejuízo, pagar os investidores, sei lá como. Então, é uma situação que as pessoas não entendem. É super simples e óbvio. Mas não é tão óbvio porque a nossa educação não leva para isso, infelizmente. É verdade. E eu acho que eu vi uma postagem, acho que foi sua, Renata, a postagem que você falando o problema não era
a desigualdade e a pobreza. Às vezes as pessoas confundem desigualdade com Acham que é a pobreza. mesma coisa, na Acham que é a realidade. mesma coisa, cara. Acham que Eu achei bem desigualdade e interessante o pobreza é a seu mesma texto, porque às vezes você coisa. manda uns textão ali bala, né, cara? E é legal, porque... Texto, vídeo. Porque você... Vem porrada de tudo quanto é Só um lado. parênteses, só um parênteses. Você sempre teve essa personalidade mais confrontadora, assim? Sempre. Sempre? Sempre. Porque, desde obviamente, criança. você fala de um assunto que tem uma pimenta muito extra. Quando você fala de economia, você tem que entrar no campo mais da política, porque tá relacionado com história. E tem que ter personalidade pra colocar a tua opinião e confrontar assuntos que você sabe que são mais picantes. É que o que acontece? Honestamente, assim, falando pra vocês, eu acho que as pessoas ficaram muito pau mole. Sério. Aqui, ó. Tipo, ninguém vai Adoro. e fala assim, não, deixa eu pôr o pau na mesa aqui e vou falar o que que é, o que que... Porque uma E coisa vou bancar, é opinião e outra coisa é fato. Perfeito. Então, assim, gosto, que cor você gosta mais... Isso é opinião, isso não tem... eu gosto mais de música X ou Y, tudo bem. E aí, ok, a gente coexiste. Agora, quando você fala assim... eu acho que tem que acabar com os bilionários porque os bilionários são a causa de pobreza no mundo. Isso não é verdade. E não tem discussão. Uhum. Os bilionários, pra você ter ideia, eles têm hoje mais ou menos 12 trilhões de dólares em grana, né? Isso tem muito a ver também com o dinheiro que eles têm nas ações. Então, Uhum. eles abrem capital, colocam as ações na bolsa, e aí, com a variação para cima ou para baixo, eles têm a maior parte do dinheiro deles está no mercado de capitais. Uhum. As pessoas falam assim, então tira ou taxa os bilionários, que daí vai acabar com a pobreza no mundo. Só os Estados Unidos, o governo americano, gastou no ano passado 6,2 ou 3 trilhões. Ou seja, E não toda a resolveu. fortuna dos bilionários do mundo daria para pagar 2 anos de despesas do governo americano. Não estou nem contando governos no resto do mundo, que daria bem mais do que esses 12 trilhões, ou seja, não daria nem para um ano de despesas do mundo, dos Uhum. governos do mundo. E aí, se as pessoas não entendem que você não pode pegar o dinheiro deles, porque eles não estão num cofre lá do tio Patinhas com as moedinhas que eles Sim, podem nadar. sim. Se você pegar o dinheiro deles, você vai ter que necessariamente vender as ações deles. E aí, o que Uhum. acontece Vai com pra as outra, vai ações? pra outra pessoa. Não, as ações, pessoas quando caem. você vende tudo de uma vez, é oferta e demanda. A demanda cai. O Mas, assim, valor o da dinheiro ação também vai pra cai. outra pessoa, né? Sim. Então, Não, vai mas o que eu acabar, quero o dinheiro não vai dizer, o que eu acabar. quero dizer é, se você tivesse a Sim. possibilidade de confiscar o dinheiro deles e por alguma uma mágica você não desvalorizasse as ações, você conseguiria juntar 12 trilhões. Não seria isso porque as ações iriam cair, ia ser bem menos. Mas supondo que a gente conseguisse. Ele não dava para pagar dava para pagar 2 anos de governo Ou seja, americano. o problema do mundo não são os bilionários. E aí você fala assim, não, mas aí eles resolveriam a fome. Tá, aí você teria acabado com todos os setores produtivos da economia, com empresas que geram empregos, para pagar 2 anos de gastos do governo americano. E depois? Você acabou com tudo. E aí você vai taxar o quê? Vai acabar o quê? Não tem o que fazer. Então é uma questão de lógica. Tem uma outra, eu até falei isso num podcast recente, não sei se você conhece o Charles Vicks. Sim, Lá, super ele tá querido fazendo também. agora, lá em parceria com o Grupo Primo, ele e o Lucas Pitt. Eu fui no podcast deles na semana Figuraça. passada. São umas figuras, o Lucas principalmente. e eu tava falando justamente disso. Um caso brasileiro, a Cris Junqueira, do Nubank. Uhum. Ela, quando fez o IPO do Nubank, ela se tornou uma bilionária, né? Self-made, Uhum. uma mulher que começou do nada também, não é filha de ninguém, nem nada. Fez lá, acho que 1,5 bilhão, 1,7 bilhão de dólares. Se transformou em bilionária. Daí, nossa, temos que acabar com os bilionários. Aí, ela lançou as ações caíram, se não me engano, 40% desde do IPO. Ela não tem mais 1 bilhão, ela tem 700 milhões. Ela é muito rica. Mas 700 milhões em patrimônio, né? Ela não tá num cofre lá, que ela Sim. pode nadar do tio Patinhas. Mas o ponto é, ela fica legal ou ruim, malvada ou boazinha, de acordo com as ações? Uhum. Se as ações sobem ou descem? Então, entender dessas coisas, eu tô dizendo coisas básicas, bem básicas, é fundamental. Porque daí, se a pessoa entende isso, ela para de ficar revoltada com o mundo e achando que o mundo deve alguma coisa para ela, ela começa a pensar, peraí, eu preciso ter autorresponsabilidade e quem deve fazer as coisas por mim sou eu, não tenho que defender de Estado, de governo, de ninguém. E o cara que tá rico, não é culpa dele que eu tô pobre. Cara, parece uma coisa idiota, mas a partir do momento que você entende isso, as coisas mudam bastante, mudam muito. Principalmente dentro dessa ótica, é um perigo muito grande de você cair no campo do vitimismo, né, cara? Achar que o mundo te deve alguma coisa. Cara, hoje em dia as pessoas lutam pra ser vítimas e não pra ser protagonistas. Pode perceber. Quem que tá me devendo alguma coisa? Não porque eu não consegui entrar porque eu sou mulher, não porque eu sou do mercado financeiro há 19 anos, mulher, no mercado majoritariamente masculino.
Você acha que eu consegui alguma coisa falando, ai, nossa, mas estão me interrompendo, me tratem diferente, mimimi, blá, blá, blá? Claro que não. E hoje tem muito essa cultura. Só que, de novo, volto ao ponto principal. Como é que isso está interligado com cultura, com história? Da onde que isso surgiu? Se você não consegue entender isso, você tem a chance, é muito fácil você cair nessas narrativas. E aí, se você é um cara vitimista, muito dificilmente você vai ser um cara bem-sucedido. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que fica se colocando em posição de É vítima, antagônico, né, cara? honestamente. Então, já temos a fundação, capitalismo, atrelado ao acúmulo de capitais, mas já entendendo, muitas pessoas acham que é uma Acúmulo de capitais e produção em massa. produção em massa, e socialismo, dona Renata. Então, o socialismo ele nasceu antes do Marx, muita gente acha que ele nasceu com Marx, mas nasceu antes do Marx, com alguns filósofos, principalmente na França, que era essa ideia de coletivização das coisas e o Estado seria o protagonista, o que dividiria justamente todas as coisas. Só que isso aconteceu numa época, essa percepção, no começo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela foi super importante, mas ela também foi cruel, no sentido de que, apesar de ser uma segunda opção, antes ninguém tinha nenhuma opção de sair do campo. Ou você morria de fome no campo, ou você morria de fome no campo. Não tinha essa opção, outra opção. Quando veio a Revolução Industrial com a super inovação da máquina a vapor que podia fazer a produção em massa, as pessoas voluntariamente saíram do campo e foram para as fábricas, para trabalhar nessas fábricas. Mas eram jornadas exaustivas, mulheres e crianças trabalhando. Então, tudo isso que a gente vê nos livros de história sobre a Revolução Industrial ser cruel nesse sentido é realidade. Só que eles não contam o outro lado, que é o que era antes. Antes não tinha essa opção. A Revolução Industrial trouxe, como eu disse, essa nova realidade das pessoas poderem consumir, que antes não acontecia. Principalmente até determinado tempo, as pessoas produziam muito pouco, porque não tinha possibilidade de produtividade. Você não tem ferramentas, máquinas para aumentar a sua produtividade. Era uma coisa muito manual. Então, você entregava a maior parte dessa produção para o seu senhor feudal, por exemplo, ou depois que o feudalismo diminuiu e entrou o mercantilismo, o capitalismo comercial, você também trabalhava com muito pouca produtividade, ganhando muito pouco, a maior parte das pessoas era pobre, e isso vale, inclusive, quando a gente fala de pobreza, a pobreza, ela valia, inclusive, para pessoas muito ricas. Na nossa condição, na nossa ideia de riqueza hoje, pessoas ricas na época eram pobres pra gente. Então, quando você fala de ter hoje, você vai numa farmácia, você tem remédio de dor de cabeça, remédio para gripe, remédio para dor de garganta, qualquer problema que você tiver, você pode ir no dentista. Isso pra gente é uma coisa muito corriqueira. Monarcas morreram de gripe, morreram de coisas idiotas, de arrancar um dente, infeccionar e morrer. Então, como que eles iam no banheiro? Quando No minha avó era buracos? criança, açúcar era guardado em cofre. Sério? Em cofre. Lá em Portugal, o açúcar ficava guardado em cofre. Que era uma coisa, assim, muito de luxo, Aham, né? muito de luxo. Então, isso é uma coisa super importante. Por isso que, de novo, eu volto a dizer, no meu curso eu começo contando essa história para as pessoas poderem dar valor pro que a gente tem hoje. Exato. Então, essa questão do socialismo é importante colocar sob esse contexto, porque ele nasceu observando essas relações, entendendo de forma errada, mas ainda é possível de compreender por que eles estavam achando que era melhor sair da iniciativa privada e ir para o Estado, porque eles estavam achando que aquilo era uma coisa injusta, que as condições de trabalho eram muito drásticas, e que o Estado, e obviamente que na minha percepção, isso é uma concepção errada, né? Uma percepção errada da sociedade, mas eu ainda consigo entender o porquê. Depois que veio o Marx chamou esse socialismo de socialismo utópico, porque eles entenderam essa situação, falaram que a ideia, o que eles gostariam de fazer era a coletivização e, consequente, o Estado seria o responsável por dividir isso igualmente, mas eles não propuseram nenhuma forma direta de fazer isso. Então, Marx observou isso e falou, isso aqui é o socialismo utópico, eu vou fazer um socialismo científico, que eu já dou spoiler, não tem científico nada, porque todas as teorias dele deram errado. Mas, de novo, qual era o contexto dessa observação dele? A Revolução Industrial. E aí ele começou a fazer algumas previsões. As máquinas vão entrar e vão assumir todos os postos de trabalho, então as pessoas vão ficar sempre na subsistência. Sempre que entrar novos trabalhadores, isso vai manter os salários deles sempre no básico, porque não vai ter geração de riqueza. Ele entendia que riqueza era soma zero, então se as pessoas enriqueciam, outras empobreciam. Coisas de quase 200 anos atrás,
que já foi refutado pela própria realidade. Eu não estou nem falando aqui de estudiosos, filósofos, economistas. Qual é a realidade hoje, qual é a realidade da época? Já foi refutado. Não precisa nem estudar uma coisa assim, ser um cientista no assunto. Já foi refutado. Mas o ponto é, o socialismo é essa ideia de que a sociedade é injusta, que desigualdade é um problema e que você precisa corrigir isso por meio do Estado. E aí, no Manifesto do Partido Comunista, que o Marx escreveu com o amigo dele, o Engels, que, por sinal, era filho de um industrial muito rico, eles entenderam que a forma de fazer isso seria por meio de uma ditadura do proletariado com uma violação despótica. Está escrito isso exatamente dessa forma no livro, eu sempre recomendo as pessoas a lerem a fonte original, uma violação despótica do direito de propriedade. Então, confisco de todas as propriedades e iria isso ser colocado nas mãos do Estado e ele determinaria... Pega tudo de todo mundo, dá cada pro governo e coisa. ele distribui as bolas Isso, igualmente. e aí abolição do direito de herança, impostos altos, dentre várias outras coisas, está tudo lá no Partido do Manifesto Comunista. Então, o socialismo passou a significar socialismo marxista depois do Marx. Então, existiu o socialismo antes. Então, e aí é engraçado de perceber que, por exemplo... Hitler e Goebbels, principalmente o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, era socialista, mas não socialista marxista, socialismo anterior. E aí eles queriam ressignificar o socialismo, que foi o nome do partido nazista, era Partido dos Nacionais Socialistas dos Trabalhadores Alemães. Então as pessoas falam assim, nossa, mas o nazista é completamente contrário ao comunismo. Quando você faz a semelhança, olha as semelhanças do nazismo, do fascismo, do socialismo e do comunismo, você consegue verificar muitas semelhanças entre eles, principalmente na questão anticapitalista, anti-individualista, antiliberal e concentrador de tudo no Estado. Aí cada um com a sua ideia, cada um com uma peculiaridade. Mas é mais importante verificar as semelhanças do que as diferenças, porque os regimes totalitários, autoritários do século XX, todos eles se parecem nesse sentido do Estado. Por isso que eu volto a falar a importância de saber dessas coisas, dos fatos históricos, para se prevenir do futuro. A gente está vendo hoje, 2022, século XXI, Ucrânia e Rússia brigando. Uma guerra, de novo, as pessoas morrendo, etc. Puxa, mas da onde que surgiu isso? O Putin falando um monte de coisas... E aí tem guerra energética, independência energética, tudo isso não nasceu agora, em 2022. Faz tempo. E a briga dos russos com os ucranianos é antiga. Já aconteceu várias vezes. A invasão na Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia já aconteceu outras vezes. Os ucranianos têm pavor dos russos desde sempre, por causa dessas questões. Se você não entende disso, você não tem como se posicionar corretamente nem nos seus investimentos, você quer saber. Como que você vai saber, como brasileiro, que é melhor você ter moeda forte? Em quais investimentos você vai fazer? Tudo isso está interligado, não tem como sair, separar. E principalmente como o passado nos ensina, né? Eu não aprendi nada na escola. Nada. Você e 98% das Terrível, eu pessoas. preciso fazer esse curso aí urgente. Tá aberto. Arrasta pra cima. Vai lá e faz. Você viu que as duas se deram bem, né? Uma levanta, outra corta, é uma loucura aqui. Mas principalmente dessa análise, né? Aí temos esses dois modelos. E é uma coisa que você falou. O que foi provado ao longo do tempo? Qual funcionou mais, qual não funcionou mais? Um funcionou até certo ponto, depois começou a cair. Como que foi essa... Socialismo nunca funcionou, mas o ponto é que justamente na escola você não aprende essas coisas. Não sei se você viu, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, eu fiz umas enquetes lá no meu perfil. Eu recebo, às vezes, até professores de história formados em licenciatura, magistratura de história, falando assim, eu não aprendi isso na escola, na faculdade. E coisas que são fatos históricos, documentados, não é nada de invenção. Você que tá aprendeu num isso na cofre, faculdade? Não, tudo isso estudando sozinha. E também acabei me interessando muito por história, fui nos museus do leste europeu, conheci vários, conversei com os guias, comprei materiais, sempre foram coisas que eu gostei muito e eu acabei me aprofundando nisso e me tornando especialista. Eu não sou historiadora, não sou formada em história, mas se você me colocar com um cara de história aqui, eu posso apostar que eu não vou fazer feio, porque eu estudei isso paralelamente. E aí eu tenho muitos seguidores, alunos que são professores de história ou estudantes de história falam, nunca ouvi isso. Aí eu fiz uma enquete. Vocês já aprenderam na escola ou na universidade sobre isso? Aí eu fui colocando alguns que eu lembro agora, por exemplo, do Khmer Vermelho, que foi no Camboja, um ditador comunista no Camboja que matou 2 milhões de pessoas. A Grande Fome de Mao Tse-tung, que foi um ditador comunista na China, com a Revolução Comunista em 1949,
É Revolução Socialista. Em 1949, daí começou a fazer um monte de programas lá de coletivização do campo, baseado nos preceitos marxistas. Matou entre 40 e 45 milhões de pessoas, pelo menos, de fome em apenas 4 anos. E aí as estatísticas variam, entre 40 e 70 milhões, mas eu colocando uma estatística mais conservadora, entre 40 e 45 milhões. Você provavelmente não aprendeu isso na escola, Não. chamava O Grande Passo Adiante, esse programa. O programa a Revolução Cultural, também do Mao Tse-tung, entre 1966 e 1976, até a morte dele. Ele criou a Guarda Vermelha, que ia patrulhar as pessoas num grau absurdo. E eles criaram aquele livrinho vermelho, que é muito comum de a gente ver nas propagandas comunistas chinesas, o livrinho vermelho, que são citações do Mao, que todo mundo tinha que saber de cor, senão a Guarda Vermelha te espancava, às vezes até a morte, perseguição religiosa. Acabou com basicamente tudo lá. Perseguição à religião do Tibete. Você já deve ter visto o filme, 7 anos do Tibete. Ah, eu vi. Mas você provavelmente não teve esse background na escola. O que foi a invasão do Tibete? Em 1950, a China comunista invadiu o Tibete, começou a destruir os templos. Aí o Dalai Lama, o Dalai Lama não é o nome dele, é o nome da figura religiosa, que é tanto religiosa quanto chefe de Estado no Tibete. Teve que ser exilado, tá exilado até hoje, tem quase 90 anos o senhorzinho, numa parte da Índia, no norte da Índia. E essa destruição dos templos, dos símbolos religiosos, um monte de coisas que você não entende, não aprende na escola. Holodomor, que agora as pessoas falam mais, mas eu falo desse assunto já faz tempo, porque eu visitei a Ucrânia, fui no museu, que é a grande fome da Ucrânia, causada deliberadamente por confisco de grãos feita pelo Stalin. Até hoje tem gente que nega, diz que foi uma teoria nazista para dizer que os soviéticos eram ruins. A própria história da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos derrotaram os nazistas. Tá bom, mas ajudaram a derrotar os nazistas. Mas eles fizeram um pacto de não agressão, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, para se ajudarem, e era um pacto secreto, para que eles invadissem a Polônia, um de cada lado. E isso ajudou a iniciar a Segunda Guerra Mundial. E aí, eles, quando fizeram essa conquista da Polônia, cada um por um lado, fizeram uma parada em conjunto, tem fotos e vídeos disso, e eu mostro isso no meu curso, mostro no Instagram também, já mostrei, uma parada em conjunto, soviéticos e nazistas em conjunto, numa cidade na Polônia. E daí, toda vez que tem aniversário da libertação dos 75, agora acho que já são 80, quase 80 anos, da libertação do campo nazista, aquele Auschwitz, não sei se vocês já visitaram na Polônia, vale a pena. É bem triste, mas vale a pena visitar. Os comunistas falam, olha aí, os soviéticos é que libertaram e não sei o quê, mas não contam a história antes, como é que funciona. Então, o comunismo, ele é aceito, a gente ainda tem partido comunista na União Soviética, nos países que eram da União Soviética, que se transformaram em independentes. Tanto o comunismo quanto o nazismo, símbolos e a ideologia são proibidos, e não é por acaso. E fazer essas comparações hoje em dia, você é cancelado, daí o Instagram te bane, aí você não pode falar, daí fala que é discurso de ódio, ou fala que é fake news, etc. Mas são coisas documentadas. E isso eu falo para as pessoas, não acreditem em mim, que é uma frase do Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Confie, mas verifique. Vai na fonte original, vai ler o que escreveu Mussolini, o que escreveu Hitler, o que escreveu Goebbels, o que escreveu Stalin, Lenin, Mao. Isso é simples. Você entra no Amazon, você compra. É super tranquilo de acessar. Aí você fala, o que eu tenho a ver com essa história toda que você está contando, Segunda Guerra Mundial? Nossa, que coisa chata. Quando você traz isso para os dias de hoje, muitas coisas que aconteceram naquela época estão se repetindo hoje de novo. E vão se repetir ainda de novo, porque a gente insiste em ignorar o passado. Principalmente quando vê essa deficiência, né, do modelo de ensino atual, deixa a gente, de uma certa maneira, ignorante seria a palavra, talvez? Burro, bem burro mesmo, vai. É ignorante no sentido de não ter visto essa informação, sim, né? Sim. O ignorante não é necessariamente por culpa própria, Sim. mas porque ele foi levado a se manipular. E é o que eu falei, até estudantes de história são alunos meus e falam, nunca vi isso. Aí você pega, falam que Cuba é um modelo muito maravilhoso, que Cuba é lindo, etc. Poxa, meu Deus, a gente tem tanta informação hoje, tanta coisa que é fácil de você olhar e buscar fotos, vídeos, entender o que foi a Revolução cubana, que trouxe o Fidel ao posto lá de ditador, e com o Che Guevara foi na ONU em 1964 e fez um discurso, que você entra no YouTube e você encontra, se orgulhando dos fuzilamentos. E as pessoas falam assim, não, isso é mentira, não existiu fuzilamentos, o Che era maravilhoso, ele era super legal. E ele falando abertamente, se orgulhando em 1974, tá lá, é só olhar, é só procurar.
A informação não é só de uma pessoa. Ela hoje tem, como o Bruno Perini fala, a informação ela é descentralizada. Hoje é. E está dispersa pela sociedade, basta você procurar. Mas até você ter essa cabeça de que você precisa procurar informação, antes, e eu até falo assim, diploma não significa nada. Os arquitetos da nova matriz econômica, de congelamento de preços do plano cruzado, etc., eram PhDs em economia. E eles fizeram um monte de cagada. Então, assim, as pessoas às vezes ficam assim, fulano falou, tá falado. Tem doutorado, tem... Não, cara, calma, às vezes tá certo. Mas vai conferir. É um exercício que eu sugiro para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Sempre confira a informação, sempre vai atrás, sempre você vai aprender alguma coisa. Esse senso crítico é importante para a vida, né? Uma vida madura, né, cara? Perfeito. Não significa que você ouvir com respeito não significa que você tem que concordar. Principalmente se vem de uma figura mais de autoridade. Um dos gatilhos da persuasão é a autoridade, né? Geralmente quando tem uma pessoa com jaleco, estetoscópio, fala com uma coisa, você acredita porque o cara é médico. É a falácia da autoridade. É a falácia da autoridade. Não só porque uma autoridade é verdade. Obviamente, se a pessoa é autoridade no assunto, a chance de ser verdade, ela aumenta porque parte do princípio que a pessoa tem know-how naquilo que fala. Mas é uma falácia. Tecnicamente aumenta, né? Mas aí eu vejo, aumenta. assim, especialistas, né? Especialistas chamados pelas grandes mídias, etc. Tem um professor comunista, eu acho que ele é filiado a algum dos... Eu não lembro agora qual partido, se é o PSB ou o PCdoB, um dos dois. E ele é chamado nas grandes mídias para falar sobre história. E ele é um que diz que a grande fome de Holodomor na Ucrânia é mentira. Que Stalin nunca matou ninguém de fome deliberadamente. Foi só, acabou a comida assim sem querer e daí aconteceu isso. A gente teve agora o Marcos Uchoa, repórter, que foi repórter da Globo, acho que 34 anos, foi no Flow e falou um monte de barbaridades. E assim, é fácil de confrontar. Então assim, poxa, o Marcos Uchoa, um cara esclarecido, trabalhou anos na Globo, morou em vários países, até um cara bem simpático. Mas falou um monte de mentiras. Não é assim, isso aqui ele omitiu. Mentiras. E como você confere isso? Você vai na internet e procura. Só que aí que tá. Se você procura em português, geralmente tá tudo enviesado. Outro exercício que eu sugiro para os nossos ouvintes aqui. Façam uma pesquisa em inglês. Puxa, mas eu não falo inglês direito. Mas que boa oportunidade para aprender. E hoje, se você procura em inglês, você vai lá, coloca no Translate. Tem tanta facilidade hoje. Obrigada, capitalismo. Você só tem o Translate hoje por causa disso. Que é fácil de você procurar essas informações e até dá para clicar lá com o botão direito e colocar para traduzir a página. Não vai, às vezes, ser 100% acurado, mas já vai te dar uma ideia muito melhor daqueles fatos. Então, tem muita coisa na internet. Pergunta. Você estava falando de partidos, né? E foi uma pergunta que me veio assim, eu não entendo. Nos Estados Unidos, a gente tem 3 partidos agora, tem esquerda, direita e mais um. E a gente aqui tem trocentos de direita, trocentos de esquerda. Por que tem tanto? Boa pergunta. Não sei por que tem tantos partidos aqui no Brasil, mas é interessante de notar que até os partidos que a gente achava que eram de direita, na verdade, eram de esquerda. E eu acho que o melhor exemplo para isso é o PSDB. Provavelmente, vou perguntar para vocês dois. Quando, sei lá, 15 anos atrás, quando era PT e PSDB dividindo a eleição presidencial, você não achava que o PSDB era de direita? Sim. E o PT era de esquerda? Sim. PSDB é a sigla para Partido da Social Democracia Brasileira. A social democracia é um partido de esquerda, é uma vertente da esquerda não marxista. Eles entendem que o socialismo que a ideia de regulação do Estado é boa, mas com algum capitalismo. Então, é um capitalismo de compadrio, capitalismo de Estado, que se chama. Que, aliás, capitalismo de Estado foi uma coisa que o Mussolini queria fazer, depois o Lenin queria fazer, só que aí o Lenin teve uma oposição muito forte dentro do Partido Comunista, dizendo assim, se a gente não for direto para o socialismo, vão achar que o capitalismo dá certo. Então, vamos direto para o socialismo e deu tudo errado. Mas o Mussolini queria fazer capitalismo de Estado, que é o que a gente tem no Brasil hoje, que é uma iniciativa privada que existe, mas com forte regulação estatal. E aí o social-democrata geralmente abre caminho, vai dando possibilidades e ferramentas para que os marxistas tomem o poder depois. Aí corta para 2022. O que está acontecendo agora? Alckmin é vice-presidente, provavelmente, candidato à vice-presidência do Lula. É inacreditável. É bizarro. Essa é E inacreditável. não é inacreditável. Não, That's what I'm talking about. Não, mas É isso que eu tô falando. verdade. A gente fica assim, Como chama aquela retrospectiva que você fala? Retrospectiva...
Não, esse é o conceito do Taleb, previsibilidade retrospectiva. Na rede, tipo, isso é claro, né? Já era Não, claro alguma na coisa cabeça se dela. torna óbvio só depois que Não é acontece. que eu tinha certeza que o Alckmin ia ser vice do Lula, não é isso. Mas que não era imprevisível. Justamente porque PSDB e PT são partidos de esquerda. Fernando Henrique Cardoso tem foto lá dele com o Fidel, chorou na morte do Fidel. O Fidel, nossa, que ícone, e não sei o quê. Então, assim, saber dessas coisas também consegue fazer você se prever do futuro. O PSDB nunca foi de direita e nunca vai ser. Você precisa, dentro dos seus programas, dentro do seu curso, dar essa base para os seus alunos de explicar, pegar eles na mão e falar assim, meu filho, deixa eu te explicar, o que é direita? O que é esquerda? O que é centrão? Às vezes você precisa ir nos fundamentos mais básicos Sempre tem que... Tanto eu tenho alunos, crianças, né, de 10, 11 anos, que fazem com os pais. Alguns adolescentes que fazem até sozinhos em alguns casos. Quando eu tenho vários alunos, assim, com entre 10 e 17 anos. E é muito legal a experiência com eles, assim. Eu tenho até um aluno que ele ficou até mais famoso, que é o Carlinhos. Ele já tem, acho que uns 40 mil seguidores. Ele fala de política, investimentos. Começou falando de investimentos, hoje ele fala de política, etc. É muito atacado, já foi cancelado várias vezes. E ele fala assim, ele tem 13 anos, né? Aí ele fala assim, quando eu fui de esquerda, daí eu falei assim, não, 13 anos pera. sendo cancelado, Como assim, pensa. quando você foi de esquerda? Com 5 anos era de esquerda? Era socialista, dividia tudo. Não entendi. E é muito louco, porque hoje em dia as crianças e adolescentes, como a informação ela é muito mais fácil, eles também têm acesso à informação ou desinformação mais cedo. E aí vira essa coisa de falar, poxa, um menino de 13 anos de idade sabe desses conceitos mais do que muita gente de 30, de 40 anos. E o curso ele vai bem nessa linha de pegar pela mão e falar... E assim, eu gosto de falar simples. Esse negócio de falar rebuscado... Simples pra galera. O que é direita, o que é esquerda, o que é centro? Então, são termos que nasceram na Revolução Francesa por causa de Napoleão Bonaparte, e daí... As pessoas que ficavam à esquerda dele no Congresso eram as pessoas mais revolucionárias, que queriam acabar não só com o absolutismo da monarquia francesa, mas criar ter essa ideia de coletivização dentro do Estado. Então, é meio até contraditório, porque eles queriam acabar com o absolutismo, mas criar um totalitarismo. E os da direita eram também contra o absolutismo da monarquia francesa, mas tinham ideias mais liberais. E é isso que, inicialmente, criou-se a ideia de esquerda e direita. Só que esquerda e direita são conceitos muito abrangentes. Direita e esquerda tem muitas coisas dentro. Então, quando você fala só esquerda ou só direita, você não está sendo tão preciso naquilo que você quer. Então, dentro da direita, você tem o conservador, você tem o liberal, você tem o reacionário. Dentro da esquerda, você tem social-democracia, você tem o socialista não marxista, o socialista marxista. Então, você tem alas mais radicais, menos radicais, você tem as coisas mais próximas do centro. Então, tem várias coisas. Por isso é melhor que ninguém vota direita, é muito complexo, cara. Então, mas no Brasil você não tem um partido conservador. Você tem um partido liberal, que é o Partido Novo, e que tem até algumas pessoas mais próximas da esquerda do que da direita, até, dentro do Partido Novo. Mas é o primeiro partido liberal do Brasil. E que o próprio criador dele, que é o Amoedo, já teve posições antiliberais, que é uma coisa meio maluca, que era a respeito do inquérito do STF, ele foi a favor, e é uma coisa completamente antiliberal. Então, você tem que analisar as coisas pelas propostas. Quer ver uma coisa interessante? A Argentina tem uma estrutura argentina extremamente estatista. Aí veio o Macri, que é um liberal, ele era prefeito de Buenos Aires, e ganhou as eleições, se não me engano, em 2015. Aí todo mundo, que legal, um liberal, vai ser bacana e não sei o quê. Aí ele saiu, foi e voltou, veio o Alberto Fernandes, que é do partido da Cristina Kirchner, e era vice-presidente dele. E aí as pessoas, tá vendo? O liberalismo não funcionou na Argentina. Não, mas peraí, você ser liberal não significa que você vai aplicar o liberalismo. Ou você se dizer o liberal. Então, ele não aplicou as pautas liberais que ele dizia defender. Ele acabou mantendo as estruturas de poder, os subsídios, agradar os lobbies, algumas coisas assim. Não fez as reformas que precisava. Então, as pessoas analisam a pessoa pelo que ela fala e não pelo que ela faz. Então, se você tem alguns casos na Europa, por exemplo, de partidos de esquerda aplicando austeridade fiscal, que é uma pauta de direita, mais liberal, por exemplo. E dos conservadores também. O conservador entende também que o liberalismo econômico é importante. Então, você tem que analisar as pautas. O que a pessoa está fazendo? Esse é o ponto. Hoje, como que o mundo é dividido, assim? Principalmente entre capitalismo, socialismo. Como que você enxerga principalmente nesses últimos 200 anos, que foi esse salto que a gente deu, como você enxerga, principalmente hoje,
países socialistas, mesmo na veia, temos o quê? Temos Venezuela, Cuba. Coreia do Norte, você tem alguns países na África, Congo, Angola. Então, mas uma coisa importante dentro do ranking de liberdade econômica, você consegue analisar dentro de uma faixa. Os mais próximos da liberdade econômica e os mais distantes da liberdade econômica. Então, aqueles que têm a liberdade quase nula são os países ou socialistas ou próximos do socialismo. Porque às vezes acontece, como é o caso do Haiti. Sempre fazem essa comparação. Ah, mas o Haiti é capitalista e vocês falam só de Cuba. Não, o Haiti não é capitalista. O Haiti está mais próximo, está bem próximo de Cuba em termos de liberdade econômica. Não é porque ele não se autodeclara uma ditadura socialista que ele não é. Ou que ele tem pouca liberdade econômica. Então, é importante fazer essa leitura sobre liberdade econômica. Então, quais são os países que estão mais próximos de ter completa liberdade econômica, porque não tem nenhum que é 100%, e os países que estão mais próximos de ter quase nenhuma liberdade econômica. O que tem menos liberdade econômica no mundo é Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, e aí é muito clara a diferença cultural, econômica, social e humanitária, diga-se de passagem, da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul, que elas nasceram juntas, né? E são coisas muito diferentes. Então, você tem que avaliar por isso. Como é que esses países evoluíram, como eles enriqueceram e quais estão mais próximos da liberdade econômica. Você já deve ter escutado que país nórdico é socialista, Eu ia né? te falar isso, assim, porque os nórdicos são... Já deve ter escutado isso várias vezes. Mas eles são o modelo a ser seguido? São geralmente a referência? Deixa eu chegar lá. Tá. Então, primeiro, liberdade econômica lá nos países nórdicos é alta. Dinamarca é, se não me engano, a 8ª posição no ranking de liberdade econômica. Quem é o primeiro, só de curiosidade? Primeiro é Singapura. Singapura. Já foi Hong Kong. Hong Kong, fazendo um parênteses aqui dessa conversa sobre liberdade econômica. Hong Kong é uma ilha próxima da China, que foi de controle chinês durante um bom tempo. Daí os britânicos invadiram Hong Kong e ficaram lá por 400 anos. E essa influência dos britânicos trouxe liberdade econômica, trouxe capitalismo, trouxe democracia, trouxe liberdade de expressão, liberdade de exercer religião. E Hong Kong, em 97, quando houve... eles devolveram para a China só em 97, Hong Kong. Hong Kong já era 18% de todo o PIB da China, sendo que Hong Kong tem 5 milhões de pessoas, na época tinha 5 milhões de pessoas, e a China já tinha 1 bi de pessoas. Então, só aí você já tem um modelo de o que funciona e o que não funciona. Hong Kong era 18% do PIB, sendo que só tinha 5 milhões de pessoas. Era uma ilha desse tamanho, perto da China. Em 97, eles fizeram uma cerimônia, o príncipe Charles estava lá e o Tony Blair era o primeiro-ministro, fazendo essa cerimônia de devolução de Hong Kong para a China, e assinaram um contrato dizendo o seguinte: a gente devolve Hong Kong para vocês, mas vocês têm que manter o capitalismo lá, tem que manter a estrutura que eles têm hoje lá, porque eles já estão acostumados com isso. Não vai vir com o comunismo, etc e tal. Só que a China não é lá muito confiável, né? Mas manteve durante um bom tempo a Hong Kong sob essa égide, sob essa perspectiva. 2020... depois do Covid, etc., a polícia lá, influenciada naturalmente pelo governo comunista chinês, governo do Partido Comunista Chinês, começou a fazer investidas maiores em relação à liberdade de lá, e Hong Kong teve que ser retirada do ranking de liberdade econômica, que figurou durante 25 anos na primeira posição, porque hoje em dia não dá mais para você ter acesso a todos os dados, a liberdade lá foi retirada em vários sentidos. Hong Kong era um hub financeiro, vários bancos grandes estavam lá. Todo mundo da Ásia, eu tenho muitos clientes que moram na Ásia, brasileiros que moram na Ásia, Malásia, Singapura, etc. Todo mundo tinha conta em Hong Kong. Hong Kong era bom de empreender, baixos impostos, liberdade econômica altíssima. E aí, por causa das investidas da China, o Estado vindo, interferindo, ele foi retirado depois de 25 anos, figurando na primeira posição. Então, hoje, a primeira posição é Singapura. E Singapura também era um país pobre e que ficou rico por causa de liberdade econômica. Impressionante Singapura nos últimos 10 anos, né? 15 anos. É impressionante. Exatamente. Eu tive lá, e aí, quais as lindíssimo outras lugar. posições? Nova Zelândia, Austrália, Dinamarca, Estônia. Estônia é um país, ex-país soviético, ex-estado soviético por força, e que depois de 91, inclusive, é uma história tão legal que eu tenho uma aula só sobre Estônia no curso, no módulo de liberdade econômica. Eles saíram da... Você é descendente europeu? Italiano, polonês, brasileiro é uma mistura no geral, né? É uma salada. Mas eu tenho polonês, eu tenho italiano, tenho francês, tem português, tem índio, tem negro, tem tudo. Legal. Na minha ascendência. E aí, Estônia, quando levantou a cortina de ferro,
acabou a União Soviética, a Estônia e todos os países do leste europeu falaram, bom, a gente tá ferrado, porque antes eles eram super dependentes da economia da Rússia. E aí a Estônia, eles elegeram um primeiro-ministro, discípulo do Milton Friedman, da Escola de Chicago, liberal, e aí eles começaram a fazer várias reformas. Fizeram reforma monetária, reforma tributária, conseguiram melhorar o ambiente de negócios para ser produtivo e para ele ser bom para o investimento estrangeiro. E atraindo esse investimento estrangeiro, hoje a Estônia é um dos primeiros, né, dos 10 primeiros países de liberdade econômica, tem o dobro do nosso PIB per capita, é um dos países com mais liberdade econômica e também com mais qualidade de vida, né, dentro lá do índice de IDH, com menor corrupção. E era um Estado soviético. Então, você fala assim, ah, não, isso não dá certo. Pô, um Estado soviético que estava na merda, vamos dizer a verdade, quando acabou a União Soviética, é um dos países mais ricos do mundo e com mais liberdade. E a liberdade econômica, ela geralmente vem acompanhada de liberdades individuais. Liberdade civil, facilidade de você fazer o que você quiser sem ninguém encher seu saco. E isso é bastante importante de ser falado. Isso até é uma pergunta que eu ia te fazer. Pensando, a gente está num ano de pautas, de pensar em pautas, né? Avaliar as pautas. E pensando em liberdade financeira, exatamente isso que já entra. Quais são esses tópicos principais que você acredita que a gente precisa avaliar com, sabe, com maturidade, com clareza, né? Com responsabilidade de pautas para garantir que a gente tenha uma boa caminhada em questão de liberdade financeira no Brasil? Liberdade econômica, eu diria, né? Porque liberdade financeira é liberdade econômica. dos pilares da liberdade econômica, mas olhar para a nossa facilidade de empreender, né? Se a gente mantém um empreendedor na figura do vilão, as pessoas não votam em políticos com pautas boas para o empreendedorismo, é uma coisa que gira a outra. A gente é responsável por eleger as pessoas que estão lá nos representando e fazendo, que é o legislativo, né? Fazendo as pautas políticas. Então, quem a gente vai votar para deputado e para senador é mais importante de quem a gente vai votar para presidente. Porque são eles que fazem as pautas políticas e eles que aprovam ou rejeitam os projetos do governo e os projetos próprios da casa. Então, esse ponto é bastante importante. Hoje a gente tem pessoas lá, na maioria, hoje já tem um pouco mais de diversidade nesse ponto, porque antes não tinha. Mas muita gente que é contra as pautas do empreendedor, que quer taxar mais, quer aumentar impostos, etc. E isso dificulta muito a nossa liberdade econômica, que vai dificultar a prosperidade. Então, pessoas que têm a ideia de melhorar esse ambiente de negócios, mostrar que a gente consegue abrir... Para abrir empresa no Brasil é super difícil. Sim. Então, você precisa melhorar a abertura de empresas, burocracias, regulações. A reforma tributária, por exemplo, que foi proposta pelo governo, aumenta impostos, no fim das contas. Não é isso que a gente precisa. Só que o que eles precisam? Se financiar porque gastou muito dinheiro na pandemia. Entender desses conceitos. É outra coisa que eu abordo no curso e abordo também bastante no Instagram. O conceito de inflação. Inflação, as pessoas acham que é a subida de preços, porque sim, e a culpa é do empresário que quer ganhar mais dinheiro. Mas não é. Inflação é um aumento causado principalmente por oferta monetária, né? Por expansão monetária, que é o dinheiro vindo de impressão de dinheiro do governo, ou aumento de dívida. Né? Exatamente. E eu explico bastante isso. E aí, quando as pessoas acham que o problema é o empresário, de novo, uma questão cultural. Agora, se os nossos políticos que a gente for votar agora nesse ano, a gente tem a possibilidade de melhorar essas casas que hoje são muito ruins, muito corruptas, não só de questão de liberdade econômica, mas muita corrupção, gente que está lá só para se locupletar do Estado da máquina pública, que querem melhorar o ambiente de negócios. Melhorar o ambiente de negócio significa melhorar toda a cadeia produtiva e a vida das pessoas, mas isso não acontece rápido, né? Esse que é o problema. Sim. Eu acho animal, porque, enfim, isso é um dado, o maior empregador do Brasil é o pequeno empreendedor, cara. Não são as grandes multinacionais. É o cara ali que tá na esquina com o restaurante dele, é o da padaria. Esse é o empregador do Brasil. 70% dos Mas olha empregos... que interessante que ela falou. Que o mais importante que a gente tem que pensar é no deputado e no senador. E a galera tá lá quebrando um pau em família. É óbvio que é a questão do presidente e tudo mais, mas a caneta principal que vai fazer a diferença onde todo mundo busca, ninguém tá dando tanta importância, Mas né? a gente acabou te levando para um assunto lá, mas tá falando dos países nórdicos, se era um modelo a ser seguido. Boa. Por que e eles aí, são tão famosos? voltando. Obrigada. Primeiro, os países nórdicos têm alta liberdade econômica, são países com economia de mercado, portanto, não poderiam ser socialistas. Eles enriqueceram, falando de maneira generalista, porque cada país tem uma peculiaridade.
a Finlândia, a Islândia, Uhum. a Noruega, a Suécia e Dinamarca, cada um tem alguma coisa que é melhor. Então, Uhum. ou um sistema financeiro, ou Uhum. cresceram na base de agricultura, pesca, outras coisas e tecnologia, enfim. Mas, falando de maneira generalista, os nórdicos cresceram mais entre 1850 e 1950, que é quando eles tinham mais liberdade econômica, muita liberdade para fazer tudo, para empreender, etc e tal. Quando eles enriqueceram, eles resolveram implementar o chamado modelo de bem-estar social, que é o welfare state. Então, eles elevam o imposto da renda, que é em torno de 40%, aí varia entre um país e outro, mas mais ou menos isso, 40%, diminui o imposto sobre outras coisas e principalmente para empreender. Então, o imposto corporativo, além dele ser único ou único ou poucos, ele é baixo. Então, falando da Dinamarca, que é o caso, que é o case que eu falo mais no curso, o imposto corporativo lá é 12%. É um imposto corporativo, só que ele cobra 40% na renda. E ele te entrega de volta educação, saúde, transporte, segurança, que é o Estado o que deve prover. Na minha opinião, existem modelos melhores, de mais liberdade com menos impostos, que é o modelo da Estônia, por exemplo, que o imposto é 20%, é um imposto único. Não tem imposto se você ganha mais, menos, é um imposto único e o PIB per capita deles é muito bom. Mas é um modelo que funciona, embora em alguns locais, como a Suécia, por exemplo, eles estão diminuindo um pouco essa carga do welfare state aos poucos. Mas ainda é um modelo que funciona bastante. Mas as pessoas têm essa ideia assim, para eu conseguir fazer o modelo nórdico funcionar no Brasil, basta eu elevar os impostos sobre a renda. Pô, então copia tudo, né? A Dinamarca, por exemplo, legislação trabalhista, como que é lá? Super simples, acho que são 10 folhas. Você já viu o tamanho da CLT aqui no Brasil? É assim, ó. E tem um monte de coisas que você tem que fazer. Então, aqui no Brasil você tem salário mínimo, FGTS, tem férias remuneradas, tem INSS, milhões de coisas. Na Dinamarca não tem nada, nem salário mínimo existe na Dinamarca. Então, você quer copiar o imposto da Dinamarca? Primeiro enriquece e depois você põe um imposto na renda se você achar que isso é bacana. Mas copia tudo. E é altíssimo o imposto na Dinamarca. Eu É lembro uns que quando a gente 40%. É isso que eu ia falar. Eu lembro que a gente foi pra Tromsø, a gente conheceu alguns... Enfim, a galera que trabalhava no hotel. Mas é Noruega, amor. É Noruega, é verdade. Tromsø lá em cima, né? É. Lá na ponta final. Noruega. também. Mas enfim, um bom. Sim. A Noruega boa tem um Eu lembro pouco que a gente, menos de o pessoal liberdade tá falando Tem um pouco quanto econômica menos? ganhava que a o motorista Dinamarca, de mas ainda é ônibus. bastante livre. Nossa, Tá. lembra? Aí a gente falou, nossa, olha o quanto ganha um motorista de ônibus Cara, aqui. motorista de ônibus, assim, eu posso errar, mas era uma parada de... 15 mil reais, era alguma coisa assim. É, Sim. Naquela época, sei lá, 5 anos atrás, Tem quando muita a gente gente foi. que mora até em outros países nórdicos que trabalham na Noruega. E vão e voltam, porque acaba sendo mais... Lá se paga bastante. Mas são países que têm alta liberdade econômica, economias de mercado, conseguem negociar facilmente com qualquer lugar do mundo, tem mercados de capitais desenvolvidos, tem legislações simples e coesas, não tem burocracia, regulação, baixa corrupção, máquina pública não é muito inchada. É muito comum você ver lá, já saiu em notícia até aqui no Brasil, políticos de lá, e tem monarquias, né? Por exemplo, a Suécia é monarquia, a Noruega é monarquia, e eles andam assim, você pega os políticos de alto escalão andando de metrô e andando em voo comercial, não tem Aí é essa raiz parada mesmo, de... O cara anda naquilo que ele faz, Aquilo cara. que ele faz. Exato. Então, isso já muda, é uma cultura completamente diferente da nossa, porque foi baseada em outro modelo, Uhum. que é o modelo de você ter uma autorresponsabilidade. Então, ele te ajuda. Você precisa de uma ajuda do governo, você precisa de uma bolsa de alguma coisa, ele te dá. Mas a liberdade econômica, ela é assegurada. Tem segurança jurídica nos contratos, a corrupção é muito baixa. Existe corrupção em todos os lugares do mundo, mas é muito pequena lá, comparativamente. E lá é punido. Então, você tem uma legislação penal também que pune essas pessoas. Olha, aí volta para o Brasil. Corta e volta para o Brasil. A gente tem hoje um provável candidato à presidência que não foi inocentado, ele foi condenado à corrupção. Aí, assim, independente do teu telespectador aqui, o teu ouvinte, gostar ou não do Lula, sim, ele é corrupto. E ele fez um monte de outras merdas na economia, mas falando especificamente da corrupção, o que isso diz para o investidor de fora? Bom, ali é a casa da mãe Joana, né? Qualquer coisa pode acontecer, porque se o STF, que é a maior corte, conseguiu anular
as condenações dele. Não inocentar, né? Que são coisas diferentes. Não, que condenou, agora inocentou. E não inocentou, ele anulou, Verdade. baseado em algumas questões ali, dizendo que o juiz foi parcial. Mesmo o juiz, depois tendo passado essa pena, passou por tribunais superiores, porque primeiro o juiz condena, a gente é outra coisa que aqui no Brasil é muito diferente do resto. A gente tem 200 mil instâncias até o cara ser preso, né? Lá não, o primeiro juiz diz que sim, você tem mais um recurso, acabou. Não tem essa de ficar 1000 instâncias. Até um bom nome para vocês trazerem aqui é a doutora Tameia Danelon, para falar sobre corrupção, ela trabalhou na Lava Jato e tal, procuradora aqui de São Paulo. E aí você tem o juiz condena, aí vai para outras instâncias, todas essas instâncias falam, não, tá certo, ainda aumenta a pena, aí você depois diz que não, que o juiz foi parcial, coloca o cara de volta nas ruas, tira ele da cadeia, anula as penas que ele teve, ainda fala que o procurador, que é no caso do Deltan, tem que pagar ele porque falou mal dele. Assim, um negócio completamente invertido. Tenta explicar isso para um dinamarquês. Tenta. Só tenta. Eu tava agora com a Ana Paula. Sabe quem é a Ana Paula Henkel? Que era do vôlei. Que foi do vôlei. Sim, E ela sim. hoje é especialista de política americana. Ela mora nos Estados Unidos há 15 anos. Que transição legal de carreira, né, cara? E ela Nossa. é maravilhosa. Ela é muito minha amiga. E eu tava lá agora com ela lá em Los Angeles. Ela mora lá. E eu tava tentando explicar pro marido dela, que é americano. E olha, ele é casado com uma brasileira, hein? Ou seja, ele já tá um pouco mais no jogo. Aham. Uhum. E eu explicando pra ele, não, porque o Deltan vai ter que pagar 75 mil reais pro Lula, não sei o quê. Daí ele falando assim, não, peraí, não entendi. O procurador que condenou, que ajudou a condenar o bandido, vai ter que pagar uma indenização pro bandido? Não, pera. E eu tentando explicar pra eles. E a instância, 200 instâncias. Mas por que tem tanta instância? Mas por que ele já não foi pra cadeia, já acabou? Então, são coisas que a gente tem no Brasil que a gente precisa mudar. E como a gente muda isso? Com o legislativo, não com o presidente. Como é que é um ano? Como é que é a rotina de uma economista? Que além de você ensinar a turma pra caramba, você toca a Faz Capital também, que, enfim, dá pra ver. Eu não sei, né, se o teu grande interesse na política foi porque tava muito colado com a economia, então acaba vindo uma paixão que, pra quem gosta de história, também é um prato cheio. Mas como que é o cotidiano de uma economista no ano político? Deve ser uma loucura, né, cara? É igual de todos os outros anos, porque pra mim não muda igual. nada. Ou é um pouquinho mais apimentado por causa que É o um termômetro, pouco mais, talvez, a galera porque tá mais as pessoas são mais sensível. sensíveis, talvez. Talvez. Mas o meu ano passado e o meu ano que vem vai ser exatamente igual, porque eu lido com investimentos, então a maior parte do meu dia, embora as pessoas achem que não, a maior parte do meu dia eu não tô produzindo conteúdo pro Instagram, eu tô atendendo meus clientes. Sim. Né, principalmente mercado internacional, que é a minha especialidade. Eu já estou no mercado internacional há 8 anos. Então, a gente capta clientes, e aí eu atendo alguns maiores, e aí eu faço operação diretamente lá fora, vejo que ativos vou comprar, converso com o cliente, entendo a necessidade dele, etc. Então, eu acordo e vou dormir trabalhando em coisas diferentes. Então, investimentos, mercado, a hora que o mercado está aberto, o que eu estou operando, o que eu estou passando para a minha equipe para fazer, estou cuidando de cliente, estou ajudando na parte estratégica, porque eu não sou a CEO da FAS, o CEO é o Lucas Ferraz, que é meu sócio, eu toco mais essa parte comercial e ajudo na captação dos leads, e eu também sou a pessoa que é a estrutura da cultura da empresa hoje, né? Então, hoje a gente capta clientes e capta pessoas para trabalhar com a gente de uma forma muito mais filtrada, por causa desse posicionamento público, que ajudou bastante. Eu achava no começo que ia ser ruim. Quando eu comecei, eu achava que ia ser... seu posicionamento eu ia achava atrapalhar? que ia atrapalhar, e foi o oposto. Sério? Mas, e aí, a outra parte do meu tempo, eu tô produzindo conteúdo para o meu curso, produzindo conteúdo gratuito no Instagram, e tocando a Cursology, que é a empresa junto com o meu marido de cursos online. Então, não tem dia, assim, tranquilo. Todos os Todo dias... dia a dia. E isso faz parte. As pessoas talvez estejam mais ligadas nisso agora, mas o brasileiro começou a se ligar mais em política, não foi agora esse ano, não. Já faz um tempo. Que eu vejo isso com muito bons olhos, cara. Sim, e essa polarização faz parte da nossa evolução política. E Isso até faz aproveitando parte. agora que a gente está cada vez mais querendo se informar, quais são os meios que você, Renata, aproveita, que você pega para se munir de informação, sabe? Eu quero me atualizar. Onde você senta para se Essa é uma atualizar? pergunta muito boa, porque as pessoas acham que existem portais mágicos e especiais que só eu e a Ana e outras pessoas segredo têm de acesso. bastidor, o secreto. Aonde que você se informa, que você pega essas coisas que eu não vejo. Não tem uma sociedade secreta dos Não economistas? tem. É uma boa Não ideia, nem né? só isso, mas assim, de Fazer isso. Como se eu vendo existe isso? uma- Você que é bom de vender, me fala como é que eu Não, vambora. monetizo isso Pode aí. chamar um bom produtinho aqui, a gente manda ver depois no uma final. fonte mais idônea, sei lá, né? É aí que tá. Não existe nenhum lugar imparcial.
você é que deve ter senso crítico, que foi a expressão que você usou, que é perfeita. Que é o conhecimento, Então, né? eu me informo com as mesmas fontes de todo mundo. Todos os mesmos portais de notícias, só que não só no Brasil, né? Eu também me informo pelos portais de fora. Mas todos os portais que as pessoas usam, sei lá, G1, UOL, Terra, hoje tem Revista Oeste, Gazeta do Povo, são as mesmas. Aí tem Jovem Pan, Band, todas. Só que aí que tá, você como pessoa esclarecida precisa pegar essa informação e saber conferir a informação e filtrar. Só que ninguém vai conseguir fazer isso em um dia. É um trabalho que você vai fazendo ao longo de muitos anos. Aí, depois de um tempo, você bate o olho, você sabe mais ou menos o que faz sentido, o que não faz. Nossa, isso que a pessoa está falando, eu já estudei várias vezes. Eu sei que não é verdade, deixa eu conferir. Mas alguma coisa daquela matéria pode ser que faça sentido você utilizar. Começa a Então, chegar vieses em algum lugar. Nossa, que o viés ponto que ela não é colocou. aonde você vê a informação, mas como você vê a informação e qual exercício que você faz do confie, mas verifique, que é a frase do Reagan. Então, o cara do governo, o ministro, às vezes é um ministro que você gosta da postura daquele ministro, mas peraí, deixa eu ver se aquilo faz sentido ou não. Quando o Paulo Guedes entrou no governo, por exemplo, eu achei muito bom, porque ele é um cara liberal também, discípulo do Milton Friedman, etc. Mas nem tudo que ele fez ou falou, eu concordei. Ao contrário, várias vezes eu critiquei e falei, não, agora ele tá indo muito mais para um caminho populista, quando ele tá dizendo aí sobre o Auxílio Brasil, que tinha que tirar dinheiro dos precatórios, eles estavam vendo essa possibilidade de tirar dinheiro dos precatórios. Eu falei, isso aí não é bom. Ah, nossa, mas você tá contra ou a favor do Paulo Guedes? Não, eu tô a favor ou contra das políticas do Paulo Guedes. Esse é o ponto. Se as pessoas... Esse é um outro problema. Idolatria. Se idolatra as pessoas e não se analisa políticas e ações. Ah, às vezes o cara... Isso é um negócio muito bacana que a Ana Paula, inclusive, fala bastante. Do Trump. Ah, e o Trump, todo mundo acha o Trump mal educado, o Trump é o laranja velho. O cenourão. Exato, é o laranjão malvado, e ele é muito horrível, e não sei o que, não sei o que lá. Um monte de coisas que ele falou em 2018 sobre crise energética, independência energética dos Estados Unidos e da Europa, está acontecendo hoje na crise, no conflito, na guerra entre Ucrânia e Rússia. Então tem tudo a ver, volto a dizer. Aí as pessoas analisavam como ele falava. E não o que ele falava. E não o que ele falava. E aí a mídia também tem um papel nisso, né? De ajudar as pessoas, mas é papel das pessoas, não é responsabilidade de terceiros te dar essa informação. A mídia quer vender, né? Exato. E aí vai ter gente, mas o jornalismo tem que ser imparcial. O jornalismo não é imparcial, em nenhum momento. Porque tem uma pessoa por detrás de uma caneta. Tem uma pessoa, e aí às vezes ele até dá informação, mas ele vai dar uma opinião, ou ele vai esconder alguma coisa, ou ele vai dar vai falar mais de uma coisa, vai dar um highlight em uma coisa. Total. E diminuir a outra. Qual é o papel da pessoa consciente? Ver tudo que todo mundo fala e conseguir tirar daquilo, absorver daquilo que ela acha que é mais importante e ter senso crítico. Isso aconteceu muito com o Trump nos Estados Unidos e agora eu fui cobrir junto com a Ana Paula o CPEC. Não sei se você sabe o que é o CPEC. Não. É uma convenção, digamos, um evento dos conservadores nos Estados Unidos. Acontece no Havaí, não é? Não, cada hora é num lugar diferente. O que eu fui cobrir foi em Orlando. E eles, quando se fala convenção conservadora, fala também, não é só os conservadores, mas tem liberais, libertários, tem pessoas de todas as vertentes para esse lado. E foi muito bacana, várias palestras, e peguei a palestra do Trump e tal. E no CPEC, você consegue ver coisas que estão acontecendo agora, que é uma onda republicana nos Estados Unidos, em resposta ao fiasco que está sendo a administração do Joe Biden. E aí as pessoas falavam para mim que o Joe Biden não era de esquerda, que não existe esquerda nos Estados Unidos. Porque foram coisas que elas ouviram falar, não conferiram, não viram quais as propostas do Joe Biden. São propostas mais à esquerda. Então, sim, ele pode não ser uma esquerda radical, mas a Kamala, que é a vice-presidente, é mais radical, ela é mais parecida com o PSOL. Propostas. E aí todo mundo, meu Deus, que surpresa que está sendo esse governo do Joe Biden. Mas tudo que ele falou, ele está fazendo. Ele não foi uma surpresa que ele não disse para ninguém, e daí ele meteu o louco e começou a fazer as coisas. Ele disse o que ele ia fazer. E as pessoas não observaram bem, ou não ouviram direito. Eu coloco, às vezes, vídeos. O político falou tal coisa. A pessoa vem no meu perfil e fala assim, isso é fake. Você fala, meu Deus do céu, o cara tá falando. E a pessoa não acredita ainda, tá dizendo que é fake. E esse é o nível que a gente se encontra hoje. Como você foge disso? Fazendo a sua própria pesquisa e criando senso crítico. Você não cria senso crítico de uma noite, da noite pro dia. É ao longo do tempo,
fazendo isso todos os dias. Fazendo seu curso. Uhum. O que você Meu curso é uma das formas para você começar. Mas isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Eu dou um norte, ajudo como que você faz pesquisa, como que você confere os rankings. Eu dou vários sites para vocês pesquisarem, analisarem a história, etc. Mas Tem que continuar. eu quero que ele seja independente, que ele não confie em mim 100%. Que ele possa um dia virar para mim e falar assim, poxa, um dia você falou isso aqui, mas eu fui no ranking tal, eu encontrei essa informação. Vamos cruzar? Talvez não seja bem assim. Aí Isso você fala acontece assim, muito. matou a mãe de orgulho, né? Quando o aluno fala, Mas é total. Matou a mãe É de total. A orgulho. pessoa, pô, eu encontrei, eu faço uma tarefa no curso, inclusive, no módulo de liberdade econômica, eu ensino como acessar ranking do Banco Mundial, ranking de corrupção, os rankings de liberdade econômica, como que você encontra os dados, PIB per capita, como que você correlaciona os dados, e eu dou uma tarefa para eles pegarem um país, que a gente define lá na hora, e encontrar tudo daquele país. E aí eu chamo os alunos para uma live para cada um expor o que ele encontrou de informações. E aí ele já tem um pouco mais de base para saber onde pesquisar e o que pesquisar. Você ensina ele, E o cara a muito pescar, legal, né? porque cada um traz uma coisa diferente ou foca numa coisa diferente. Tem gente que foca na parte trabalhista, gente que foca na questão do mercado, gente que encontra coisas culturais daquele país que eu mesma não tinha encontrado. Porque a pessoa foi a fundo e ela se deu o máximo naquilo. É muito legal essa experiência. E qual você acha que é uma boa leitura para uma pessoa que, sabe, tá tendo o primeiro contato agora com tudo isso? Sabe, capitalismo, socialismo, Eu parte iria mais... no As 6 Lições, que é um livro bem fininho, que você consegue ler num fim de semana, Eu tenho esse livro, mas não li ainda. de linguagem simples. É meio colorido, meio laranja, amarelo e vermelho, não é? A capa atual dele é mais Não é? coloridinha. Sim. Eu tenho a capa velha, né? Porque eu já não tô ficando mais nova. As 6 lições. As 6 Lições do Mises, Ludwig von Mises, que é um economista austríaco. E ele é bem didático. Leiam vocês dois, depois vocês me contam. Tá. Você consegue ler muito, muito rápido de ler mesmo. Assim, Tá. muito simples. Para qualquer pessoa que não tenha mesmo pessoa que nunca teve contato com isso vai conseguir entender. E aí ele fala de capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, esses conceitos. E como intervenção, na verdade, As 6 Lições é um conjunto de palestras que ele deu na Argentina. Infelizmente, a Argentina não seguiu nada do que ele falou. Mas a esposa dele pegou depois essa palestra e transformou nesse livro. E é um livro bem simples para uma pessoa que está começando a falar, deixa eu entender um pouco esses bichos aqui. É bem legal. Já que eu faço tarefas, vou deixar essa tarefa para Essa vocês. liçãozinha de casa, essa né? lição de casa. Professor Essa eu vou Renata já pegar. vindo aqui no podcast e deixando lição Aí pra eu nós. volto aqui depois para saber como que foi. Vai tirar a lição de casa. Saber o que vocês aprenderam. É sempre um bom livro de primeiro contato, né? Porque tem alguns que você recomendar assusta a turma, não assusta? Ah, sim, com certeza. Mas tem muito livro bom. O meu curso eu fiz baseado em, além de artigos e outras experiências próprias, uns 80 livros, mais ou menos. Mas tem livros mais complexos, tipo, por exemplo, A Riqueza das Nações, do Adam Smith. É um livro mais denso, com uma escrita mais difícil, mais complexo. Mas o As 6 Lições é super simples. Os economistas austríacos, de forma geral, você tem alguns livros deles mais densos. A Ação Humana, por exemplo, do Mises, é desse tamanho assim, também é um livro bem denso. Mas existem várias formas de você encontrar essas possibilidades. Até o Charles tá me enchendo o saco porque falou que eu tenho que escrever um livro, justamente para isso, para condensar essas informações. Isso. A senhora não tem dúvida, né, Renata? Não, eu sempre fiquei com a ideia. Olha como a gente sempre tem alguma crença limitante, né? Tá. De alguma forma. Se não é pela riqueza, é outras coisas. De que o livro competiria, talvez, com o meu curso, mas realmente não são coisas conflitantes. E às vezes a pessoa que compra o livro depois vai querer comprar fazer o curso ou vai querer se aprofundar mais naquilo. E eu tenho já tudo pronto, porque eu escrevi o curso, né? São mais de 200 páginas, tem e-books do curso todos. Então já tá pronto. Eu só precisava pegar um editor bom, que pudesse filtrar essas informações e me ajudar a construir Está o curso. fácil, né? Não tá difícil. Está Pô, fácil. tá Já molezinha. estão me cobrando isso, Tá eu molezinha. vou ter que fazer. E como você enxerga o Brasil esse ano? Assim, qual que é a sua visão, principalmente primeiro da Renata economista, a galera que tá com grana ou quer saber o que fazer com dinheiro, qual que é a tua visão como economista? Assim? Primeiro, falando de economia brasileira, a gente está numa situação agora que a gente teve um aumento muito drástico da taxa de juros. Então, o Banco Central, na minha opinião, ele desceu a taxa de juros drasticamente, erradamente. Foi para 2% o ano retrasado. Mantiveram durante muito tempo isso pressionou o dólar. Dentre outros motivos,
as pessoas falaram, não dá para investir num país que tem o risco que tem o Brasil, com taxa de juros real igual de uma Suíça. Tipo, não faz nenhum sentido. Uhum. E aí tiraram dinheiro do Brasil e o dólar deu aquela pressionada. Aí, por causa de pandemia, inflação veio por causa a pandemia, veio lockdowns e veio expansão monetária. Por causa dessas duas coisas, a inflação veio bem mais forte e também não era nenhuma surpresa. As pessoas, nossa, que surpresa que os preços estão aumentando. Não é surpresa nenhuma para quem entende disso. E também, de novo, não precisa ser um Sim. cientista astrofísico para entender disso. E aí, o Banco Central começou a subir de novo juros rápido. Agora está perto dos 12% e deve continuar subindo talvez até uns 13%, talvez até 14%. O que aconteceu? As pessoas fizeram o movimento ao contrário. Bom, agora os juros lá no Brasil tá bom, então começou a vir dinheiro para cá, o dólar caiu, tá lá na faixa dos 4,70. Em janeiro era 5,70. Uhum. Ou seja, caiu bem, que é uma ótima oportunidade, inclusive, para quem não tem nada no exterior, comprar um pouco de dólar, porque sempre ter um pouco de moeda forte para proteção do teu capital é importante. Na minha opinião, na minha percepção pessoal, de curto prazo, eu acho que esse é um movimento de curto prazo mesmo, essa diminuição do dólar. Porque como tem eleições, e a eleição não sei o que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia quem é que vai ganhar. As pesquisas dão uma coisa, as redes mostram outra. Eu não duvido da capacidade do brasileiro de se auto-enganar e de votar de novo num cara como Lula. O Bolsonaro, na minha percepção, é melhor do que o Lula, né, na questão da corrupção, até na questão da economia, mas também tem um viés, criou-se um viés também mais populista, se aproximou do centrão. Então, o Brasil, ele tem é intrínseco ao Brasil essa configuração dos governos, de serem mais populistas porque as pessoas não entendem de economia e daí não vão dar valor a alguma coisa feita para longo prazo. Fica-se muito correlacionado com o pessoal corrupto que está ali dominando o legislativo, por isso a importância de pensar no legislativo mais até do que do presidente. Mas o ponto é, independentemente de quem ganhar, o Brasil é uma economia instável, tem política instável, então se proteja. É importante ter um pouco de dinheiro em dólar ou em Bitcoin também, se você tem perfil para isso. O que vai acontecer a gente não sabe, mas o perfil fiscal do Brasil é muito difícil. A dívida aumentou, a expansão monetária aumentou, o endividamento aumentou. Algumas reforminhas pequenas foram feitas no sentido de aumentar a liberdade econômica, mas muito pequenas. O Lula está dizendo que quer revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que vai regular mídias, etc. Na minha percepção, isso é muito pior do que, eventualmente, o Bolsonaro possa fazer, né? Mas vamos ver. Quantos anos, assim, de bons acertos na política você acha que o Brasil precisaria para a gente começar a ter cada vez mais liberdade econômica? Lá vem um chute de Uns esquerda. 20 anos. Para você conseguir mudar uma estrutura de verdade a ponto de fazer diferença, precisa de uns 20 anos de acertos. Ou seja, não é fácil. Sim. Não é fácil, principalmente porque as pessoas não conseguem enxergar daqui 20 anos. Elas querem amanhã. Agora. O que eu até consigo entender, né? A pessoa que tá numa situação difícil, como você explica para ela que você precisa fazer coisas para melhorar o país para as próximas gerações? Ela fala, eu preciso comer hoje. Mas existem maneiras de você fazer isso, só que você precisa mudar toda a estrutura da máquina pública. Por exemplo, um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, você acha que precisa? Você acha que é melhor dar isso para quem tá passando fome ou para político se reeleger? Ou se eleger? São essas coisas que a gente precisa mudar. E isso está no nosso... O nosso problema é a Constituição. A Constituição já nasceu errada. Já nasceu com esse propósito. Mas ela já é uma Constituição mais socialista. E esse é um problema grave. Aí vem a ideia, bom, então vamos mudar a Constituição. Só que daí vem uma preocupação. Quem vai fazer a nova Constituição? Porque pode piorar. Não tem nada tão ruim que não pode piorar. Então depende de quem faria essa Constituição. Então são problemas a serem discutidos bem complexos. O importante que a Renata falou, é importante a gente sempre encarar a realidade. Por exemplo, vivemos num país com instabilidade. Sabendo disso, é importante da diversificação, da moeda forte. Não adianta você querer pintar com óculos colorido que tá tudo bem. É importante a gente lutar para fazer o nosso melhor, mas sempre usar também a realidade a nosso favor. Eu costumo dizer que é bom você ser otimista. É isso. Mas você não precisa ficar... alienado, né? Exato. E assim, você vai confiar no seu otimismo 100% sem se prevenir um pouco? Uhum. Tem que se prevenir, tem que se precaver um pouco. Por exemplo, a Rússia, a maior parte do investidor russo ficava concentrado em
investimentos na própria Rússia. Depois veio a guerra. O russo médio não quer a guerra. Quem quer a guerra é o Putin e a galera que apoia ele, que é a minoria. A maior parte não quer a guerra, porque isso é péssimo para eles. Sim. Mas eles têm dinheiro em bancos russos, o rublo caiu tipo 80%, 70%, e eles têm dinheiro em negócios russos. O que vai acontecer com a média, com a população na Rússia? Vai se fuder, né? Uhum. Então, o que aconteceu com a Venezuela, por exemplo? Veio os governos socialistas, foram piorando a economia cada vez mais. Quem se deu bem na Venezuela? Quem tinha preocupação de deixar dinheiro fora da Venezuela, em dólar. O argentino, tem até um economista argentino que é bem engraçado e gente boa, eu sigo ele no Instagram, ele faz um conteúdo lá, a gente já fez entrevista juntos, que chama Gustavo Segre. E ele fala que o argentino nasce, aí eles apresentam o pai, a mãe e o dólar. Porque o dólar faz parte da vida deles. Aí vem um governo mais socialista, que é o Alberto Fernandes. Da noite pro dia, ele decidiu que você só pode mandar $200 por mês para fora. Ou seja, se você não se preveniu antes, você não vai fazer agora. E o peso argentino desvalorizou absurdamente em relação ao dólar. A economia lá tá péssima, a pobreza aumentou absurdamente. Então, você não se previne na hora que tá dando merda. Você se previne antes. E o Brasil, mas o Brasil é muito grande, é continental, tem o agro. Legal, eu não acho que vai dar merda assim no Brasil amanhã, ou vai virar Venezuela amanhã. Mas não é impossível. Então, você não se previne na hora que já deu problema, sua moeda já desvalorizou, você já não consegue mais mandar dinheiro para fora, já tá com situação drástica. Você se previne antes. E se não der errado, tomara que não dê de novo. Quero ser otimista, quero pensar que vai dar certo. Mas se der errado, tá tudo certo. Tá tudo certo, você tá com dinheiro lá, diversificando globalmente, comprando ações de outros locais do mundo. Enfim, não é um problema. Arruma o seu telhado enquanto ainda está sol, né? Exato, boa. Essa eu nunca tinha ouvido. Arruma o seu telhado enquanto ainda está sol. Geralmente a galera é o contrário, né? Começa a preocupar o telhado quando dá as goteiras. Ou quando começa aquela tempestade. Quando já tá a tempestade. Porque enquanto é goteira, põe um balde, né? Nem consertar arruma, né? Põe um balde. Com a panelinha. E pra quem tá. E quem quiser ficar mais pertinho de você, Renata? Eu no Instagram, renata.jbarreto. É difícil me encontrar lá, porque eu tô sempre em Shadowban. Você já tá conseguindo fazer live? Não. Nesse atual momento da gravação desse podcast, eu estou impedida de fazer lives. Mas a gente sempre dá um gato. Eu convido alguém pra fazer live. E você e aí eu faço. Continua crescendo que nem um canhão, né? Mas a gente dá um... Nos trancos e no barranco que vai, né? A produção de conteúdo que leva, mesmo com o Shadowban, etc. Mas aí que tá, olha a importância do livre mercado. Eu estou construindo, dentro da Cursology, uma área de produção de conteúdo para eu e outros produtores não ficarem dependentes de Instagram. Então, vai ser uma área lá que vai ter chat, vai ter a possibilidade de fazer tipo stories que você tem hoje, legal, vídeos, etc. Você vai conseguir deixar tudo organizado, o que você fez de participações em podcasts, em YouTubes da vida, você pode fazer compras dentro do próprio aplicativo da pessoa. Eu quero vender um mini curso, etc. Tudo vai estar lá. E aí você pode fazer formato de assinatura e outras coisas. Que legal. E a importância do livre mercado é isso. Tem sempre alguém que pensa em resolver uma dor, que é um problema, e que vai correr para fazer isso dar certo, tomando todos os riscos, investindo, pondo dinheiro lá. E pode não dar certo, mas vai dar. Vai ter que dar. Não, Renata, super ativa, produz muito conteúdo mesmo no Instagram, nas mídias sociais. Lembrando que o nosso podcast sempre segunda-feira, às 6 horas da manhã e ao meio-dia no YouTube. Cara, gostei aula, hein, cara? Você viu que só joga bola aqui, ela manda ver, né, cara? Fácil entrevistar a Renata, né? Mas eu tô super boazinha, porque vocês são ótimos. Se você colocasse alguém de esquerda aqui, aí já tinha comido o pau, já. Eu tô boazinha hoje, eu tô até sentindo falta de dar umas porradas. E você vai bem, assim, quando tem algum debate? Como é que é, cara? Faz a lição de casa, Caio Carneiro, e coloca lá no YouTube debates, que tem vários. Eu já fiz debate com um feminista, debate na CNN, debate na Jovem Pan, etc. Eu acho Qual que eu é a vou estratégia bem, pra gente? Porque assim, esse ano é um ano que pessoas estão tendo debate em suas casas, nas famílias, no churrasco de família, entre amigos e tal. Tá acabando a amizade. Pra você que é expert em debate, qual que é uma estratégia boa pra você debater? E assim, na boa mesmo, debater assim com outra pessoa. A melhor estratégia é o conhecimento. Não tem nada melhor Boa. pra você debater do que você saber do que você tá falando. Se você não souber, fica quietinho e E faz não pergunta. necessariamente você vai convencer outra parte. Muitas vezes, das vezes que eu entrei em debates e etc., não foi pra convencer outra pessoa, foi pra convencer a audiência. Porque o cara, às vezes, já tá com aquela opinião formada, ele não vai dar o braço a torcer, e tá tudo bem.
Mas a audiência vai ouvir, vai colocar uma pulga atrás da orelha, é o que eu chamo de agentes de informação. Sim. Você pode fazer a diferença para 1, 2, 3 pessoas e criar uma cadeia de informação e de verdade. Porque eu conversei com vocês aqui, aí você, supondo que não tivesse audiência nos ouvindo, mas você vai conversar com a sua irmã, ou com o seu pai, ou com o seu cunhado, ou com seus filhos, e eles vão transmitir essa informação, que vão transmitir essa informação, você vai criando uma cadeia de dissipação dessa informação. E aí a pessoa, às vezes, ela tem uma pré-ideia, um pré-conceito sobre aquilo, mas você vai plantar uma sementinha É isso. e ela vai atrás, ela vai falar assim, será? Eu acho que o Caio falou um monte de besteira pra mim, eu quero ir lá refutar ele. Aí ele vai querer te refutar, só que daí ele vai descobrir que você tá certo. E daí ele fala, nossa, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes na vida, que era o que você estava falando, eu nunca aprendi na escola, etc e tal. E eu recebo vários, não dá pra converter. Dá sim. Eu recebo todo dia gente que falava que era super esquerdista, que votava no PT, foi no comício do Lula, chorou quando a Dilma ganhou e não sei o que lá. E que tá lá me seguindo, fazendo meu curso, que mudou a cabeça completamente. E como eu fiz isso? Não obriguei ninguém. Por meio do conhecimento. E no debate é basicamente isso. Se você sabe do que você tá falando, não tem como. E principalmente quando você traz a verdade, né? Vou dar um exemplo besta, né? O debate pode ser político, ou quando tem duas pessoas de opiniões distintas, mas eu acho que o debate mais fair play é quando, cara, tudo bem, você traz as suas verdades, eu trago as minhas, e quem tá assistindo que ouça, Deixa eu né? te falar uma coisa, eu não gosto da ideia de suas verdades. Porque não existe verdades Que eu digo diversas. Existe verdade, existe É mentira. verdade, que a verdade é uma só. Eu digo, o seu ponto de vista, eu trago o meu. Então, mas aí que tá. É. Essa é a diferença básica, mais fundamental de um debate isso. e pra você entrar em qualquer discussão. O que é verdade, o que são fatos Perfeito. e o que é opinião. Vou dar um exemplo, por exemplo, em vendas. Tem muita gente que não gosta de vendas. Beleza! Porque, pô, tem gente malandro, ou acha que empurra terapia. O cara vai tem fazer- uma percepção acha que pela é dom, vivência não dele. adianta eles ficam falando que dá pra aprender, tem Mas que eu não ter quero lábia, aprender. tem que ter dom, se não tem dom. Às vezes é uma percepção do cara. Sim. Agora, não significa que é uma verdade, mas não significa que ele já não foi abordado por alguém Não, mas que... não necessariamente vale pra... Não é que não vale pra ele. Se ele quisesse, ele ia conseguir vender. Mas ele não quer. Sim. E tá bem, é tudo bem. Você não vai falar pra ele, porque você não vende, você é um perdedor. Não, ok, às vezes o cara vai fazer outra coisa da vida Justo. e tá tudo bem. Beleza, são percepções diferentes da vida. Total. Outra Mas o fato coisa é o fato, é o né? fato. É isso aí. Que é o que eu falo de fato histórico e fato econômico. Principalmente fato econômico, que é uma coisa lógica. 2 mais 2 é 4, né? E não Se alguém discute. virar pra você e falar 2 mais 2 é 5, você não vai falar, não, mas a opinião dele... Não, opinião porra nenhuma. Aquelas pessoas mentem números, Não não. tem opinião. Aham. Exato, mas tem muita gente que mente com estatística, né? Que pega uma estatística, manipula. Quer ver uma estatística legal pra gente falar aqui, que sempre gera polêmica? 77, as mulheres ganham 77% do que ganham os homens. Isso vocês ouvem direto, né? Aham. A mulher ganha menos, Tá. a mulher ganha, se o homem ganha R$1, a mulher ganha 77 centavos. Tá. Essa é a percepção das manchetes e tal. É uma verdade isso, só que é a média, né? Quando você pega a média de todos os homens e a média de todas as mulheres ganham menos que os homens. Agora, quando você compara mesmo cargo, mesmo nível, mesma profissão e mesma empresa, essa diferença não existe. Ou seja, as mulheres, elas têm, na média, uma preferência por cargos que pagam menos. E isso está mudando ao longo do tempo. É uma coisa que... Aí, de novo, por que as mulheres ganham menos? Porque existe o machismo? Até existe, claro. Mas não é esse o ponto. Não é por isso que as mulheres ganham menos. É porque na escala evolutiva, voltando lá para os primórdios, a mulher, ela tinha o objetivo e a função de cuidar da prole, da casa, e o homem de sair para caçar e proteger essa família. Mas por que era assim? Porque a vida era super difícil. Não tinha como os dois fazerem as mesmas coisas. O homem estava em guerra, aí vinha outra tribo, queria te conquistar, te escravizar. A vida era muito difícil. Era punk, tipo, o que a galera o que acha que é difícil hoje, não compara com o que era difícil naquela época. Então, um tinha que ser no ataque e outro defesa. Não tinha como. Sim. A vida era difícil. Evolutivamente, é assim, inclusive nos animais, até hoje, né? O papel do homem, do macho, e o papel da fêmea. Como o ser humano é uma coisa diferente, é um animal diferente, racional, ele conseguiu, ao longo do tempo, se desenvolver e evoluir. E quem foi o maior emancipador da mulher? Foi o feminismo? Não, foi o capitalismo. Porque depois do capitalismo, as facilidades que ele trouxe por causa da produção em massa, os eletrodomésticos, a máquina de lavar, as coisas facilitaram a vida da mulher, que tinha esse papel,
E ela pôde sair para trabalhar fora. E até contratar outra pessoa para ficar no lugar dela, para cuidar das crianças, por exemplo. Então, em 1900, 5% das mulheres americanas trabalhavam fora. E hoje é quase 90%. E hoje mais as mulheres escolhem, às vezes, até não trabalhar se ela quiser. É um direito dela fazer isso. Isso só aconteceu por causa do capitalismo. Aí eu volto para a estatística. A estatística está errada de que as mulheres no Brasil ganham 77% dos homens? Não. Mas ela não conta a história inteira. Que é assim, mas as mulheres ganham menos, então a gente tem que lutar para diminuir o gap salarial. O gap salarial no mesmo cargo, no mesmo nível, não existe. Ou se ele existe, ele é muito pequeno. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar as mulheres livres para escolherem o que elas quiserem fazer. Inclusive, ser dona de casa, se for o caso, se ela quiser. Aí você pega mercados como é o meu caso, o mercado financeiro. Agora, todo mundo está achando o máximo lacração no mercado financeiro. Tem que pôr cota para mulher, porque o mercado financeiro é um mercado hostil, e bibibi, bobobó. Tem um monte de mercados que são majoritariamente femininos que ninguém liga. Tem psicologia, nutrição, veterinária, que mais? Tem vários outros mercados que são majoritariamente femininos e que ninguém tá preocupado em colocar cota masculina. Ninguém acha que tem que fazer equivalência disso. Mas por quê? Porque não é um discurso que vende. O que vende é as mulheres. Será que as mulheres querem estar no mercado financeiro mesmo? Será que às vezes ela prefere outra coisa? Normal. Tem alguns mercados que evoluíram, que eram de mais masculinos para mais femininos. Isso aconteceu por imposição, cota, mimimi, lacração, bandeirinha? Não, foi uma coisa natural que aconteceu ao longo do tempo, porque as mulheres quiseram ir para aquilo. A mesma coisa que cota na política. O que aconteceu com cota de mulheres na política? Laranja. Colocavam mulher lá que nem era só para preencher cota mesmo. Só colocaram laranja na política. A mulher, ela quer estar no lugar que ela quer estar, e não porque alguém vai dizer que ela tem que estar em algum determinado. Exato. E aí fica com essa coisa, as empresas hoje em dia têm cota para contratar mulheres, aí você tem distorções que acabam acontecendo por causa disso. Você tem para competir numa vaga, um homem e uma mulher. E o homem, por acaso, nesse caso específico, é melhor do que a mulher. Você tem que contratar a mulher para preencher uma cota. Ou seja, você está indo contra os preceitos mais básicos da formação e utilização de uma empresa, né? Que é contratar os melhores, diminuir custos, melhorar processos e etc. Mas você tá numa vaga que a mulher é melhor. Legal, contrata a mulher. Contrata, mas é trans, mas é gay. Não interessa o que a pessoa é. Competência. Ela é competente, ela cria, ela gera valor para você, então a pessoa é para sua vaga. Mas se criou essa ideia, de novo, baseado numa estatística que não é mentirosa, mas não conta a história inteira. Perfeito. Esse é o jeito do debate. Fatos. E eu gosto muito, geralmente quando eu entro num debate que eu não sei o que eu estou falando, isso também é uma coisa que eu acho que Amor, daqui a pouco a Renata não vai embora. mas tinha que ter mais sabedoria da turma. Passou rápido, né? Nossa, foi muito bom. Da turma, que é o seguinte, com isso a gente finaliza, mas a internet, ela deu muita voz, que eu achei isso incrível por um lado. Muita voz. Mas é como se fosse numa conversa, é muito importante você usar com responsabilidade algo que é lhe dado, como se fosse uma ferramenta. Eu, por exemplo, as pessoas pedem, falam assim, Caio, fala o que você acha, quais são as suas preferências, fala um pouco mais do seu posicionamento. E eu não falo porque eu quero ser pano preto, eu quero ficar por baixo, é assunto polêmico. É que, turma, eu não entendo. Eu acho que seria de uma irresponsabilidade, um canhão de audiência do tamanho do meu, eu sair falando o que eu acho. Sem ter estudado a fundo Sem ter estudado a fundo. Então, eu uso a ignorância... Te espero no meu curso, Caio. Eu uso a ignorância ao meu favor. Aquela parada, né? A maioria das coisas do mundo eu não sei. Poucas eu sei, bem, mas não sei tudo. Não, mas olha que coisa importante você falar isso, porque hoje, principalmente celebridades, artistas... Quer falar de tudo. Eles querem ser ativos, né? Ativistas. Eu sou ativista. Tem opinião pra tudo. É a tal da sinalização da virtude. O que as pessoas acham bonitinho? É isso. Então, deixa eu pegar tudo isso e começar a falar. Então, assim, outro nome que eu vou jogar para vocês convidarem um dia pro podcast é a Camila Teles, que fala do agro. O agro, porque é o vilão, o agro é fome. Gente, como assim o agro é fome? É um negócio que produz comida em larga escala. Não daria para alimentar a quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil ou no mundo se não fosse a forma como eles fazem. E eles falam que o agro é fome, um monte de barbaridades sobre a agricultura, sobre o impacto disso no clima e um monte de outras coisas absurdas. Só que aí o que acontece? Vem o artista, que tem
monte de seguidores, milhões de seguidores, e ele quer ser legal, ele quer agradar. Só que nessa de querer agradar, ele pega uma pauta que ele não entende, que Do ele assunto não que ele não estudou, sabe. que ele ouviu dizer alguma coisa, e geralmente ouvir dizer é uma merda, porque você não só não sabe como, você não sabe sustentar aquilo, não sabe procurar os dados, etc. E aí você também fica fechado pra ouvir, porque você acha que a outra pessoa... É aquela história que o Schopenhauer fala, né? Como ganhar uma discussão sem ter razão. Você coloca a pessoa numa categoria de não humano. Ah, é fascista, é racista, é homofóbico, é anticlima, é negacionista, sei lá o quê. Então nem vale a pena eu discutir com você. É isso que eles fazem. E aí eles jogam pra audiência. Então você pega a Anitta, por exemplo, como empreendedora, Anitta. Boa pra caramba, né? Canhão. Fez um marketing e uma fortuna absurda. Questionável. Como ativista política. Puta que pariu, só fala merda. Aí vem e fala assim, ai, porque o pulmão do mundo é a Amazônia. Não, não, são os oceanos. E olha que eu nem sou especialista disso, tá? Isso aí é o que eu aprendi pesquisando um pouco e vendo os especialistas falarem. Eu não vou me meter a falar de clima e de coisa climática se eu nunca estudei sobre o assunto, que é o que ela faz. E aí vai, qual a MP, alguma coisa, alguma medida provisória, alguma coisa assim. Eu sou contra. Por quê? Porque sim, porque isso é fome, não sei o que lá. Não consegue dissecar aquilo de forma correta. E aí, qual é o problema? Ela desinforma e influencia milhões de pessoas a fazerem o mesmo. Eu direto, né, porque eu gosto da treta, né? A treta move a humanidade. Eu pego uma celebridade que fala alguma besteira, pego aquela besteira que ela falou e falo, ô fulano, ó, você tá falando isso aqui, mas é assim, assim, assado. Meu objetivo nem é convencer o fulano, porque geralmente ele não vai ser convencido. É só trazer a informação É mostrar correta. pra audiência. E expor essas hipocrisias também, porque tá cheio de celebridade falando mal do capitalismo. Eu não me dou bem com o sistema, porque o capitalismo é errado, porque o capitalismo causa pobreza. Tudo ao contrário do que é a realidade. Só que aí tá lá a celebridade usando marca de luxo, indo viajar pra Europa, comprando um monte de coisa, que é legal, porque ele comprou Mérito com dele. mérito dele, mas ele tá desinformando as Sim. pessoas e mantendo essas pessoas numa condição que não é a dele. Ele tá bem. E se der merda no Brasil, ele vai morar fora e ele não tá nem aí. Ele tá tranquilo, tá com dinheiro. E aí esses caras ficam assim, tem que taxar grandes fortunas. Onde você acha que ele deixa o dinheiro dele? No Brasil? Ou acha que ele cria estruturas offshore em locais com menos impostos porque ele não é burro? É óbvio. Só que daí que ele faz o quê na internet? Ele sinaliza virtudes falando que tem que taxar o rico, porque a galera acha que isso significa que ele é uma pessoa com consciência, que tá preocupado com os mais pobres, mas é mentira. E não é verdade. E um exemplo muito legal que eu dou pra vocês é o seguinte: Pep Guardiola, sabe quem é, né? Uhum. É o técnico do Manchester. Acho que ele é o mais bem pago do mundo hoje. Nossa, fiquei sabendo que ele falou uma groselha, acho que no evento da XP, não foi? Isso aí. Aí pra quem veio isso aí? Pra quem que, na hora que ele falou isso, veio pra mim, né? Aí eu falei, não, peraí, esse Pepe Guardiola do caralho falando assim, não vou me aguentar. O cara ganha 19 milhões de euros ou libras por ano. Tem um patrimônio de 120 milhões de euros. E ele me vira num evento de investimentos, e o cara da XP que fez isso sem fazer o due diligence antes, porra, pelo amor, me chama, eu ajudo você, de graça. Nossa, a galera deve ficar Eu puta ajudo. lá, o furo, a galera meio... Pois é, mas é o que eu tô te falando, a galera é pau mole, porque daí não tem ninguém pra vir a pegar o microfone e falar, ô Pepe, peraí, quer dizer que você não... Só pra te contar o que ele falou. É que deve ter pegado a Foi galera o de uma seguinte. calça curta, tipo, não acredito que ele Então, falou mas isso. isso nunca aconteceria comigo, Caio. Desculpa, É nunca verdade. aconteceria comigo. Pegaram na XP Expert, que é um evento grande da XP sobre investimentos, e eles chamaram o Pepe Guardiola pra falar de liderança, que até aí beleza, porque Top, o cara puta é técnico. puta técnico. Só que daí ninguém pra fazer um due diligence, assim, uma pesquisinha assim básica, né, de audiência. Ô Pepe, o que você acha de investimentos? A gente vai falar disso, a gente vai te perguntar depois. O que ele falou? Quando perguntaram pra ele, tá bom, legal que você falou sobre liderança, mas me fala aí onde que você investe seu dinheiro, o que você tá achando? Aí ele me pega e fala assim que não gosta de ganhar dinheiro dormindo e que o problema do mundo é a desigualdade, quando tem muita gente com muito, muitos com pouco, o cara tá com 120 milhões de grana na conta me falando disso. Aí eu falei assim, bom, vocês acham mesmo que um cara que tem a grana que ele tem, que ele não investe nada, que ele deixa tudo embaixo do colchão? É óbvio que não. Mas, cara, tem um negócio que eu chamo de karma is a bitch. Que ela volta pra te pegar. Ela volta. E aí, o que aconteceu? Um mês depois dele falar isso, aí eu falei, porra, XP, olha os caras que você me leva pra falar num evento de mercado financeiro.
apareceu um negócio chamado Panama Papers, que foi um vazamento de informação de pessoas que tinham offshores, essas estruturas para pagar menos impostos em paraísos fiscais. E adivinha quem é Quem que tava lá na nessa lista? Pepinho. Pepinho tava lá com uma graninha em Andorra, que é um paraíso fiscal da Europa, ali pertinho da Espanha, entre Espanha e Portugal, e não declarada. Acho que ele quis fazer uma moral na XP, falou uma groselha ali. sei Então, mas lá. aí que tá. O cara, eu acho que é isso que eu falo. Falta balls no mundo. Sim. Falta. Porque se eu sou a pessoa que tá entrevistando, falo, ó, Pepe, você é muito bacana, muito top a sua palestra. Mas sério que você deixa o dinheiro investido? Eu ia provocar ele. Você deixa o seu dinheiro investido, você deixa o seu dinheiro no colchão? Ou você doa tudo? Porque você tá preocupado com a desigualdade, você doou, né? Você fez um checão lá e mandou pro governo da Espanha pra fazer pra você. Foi isso que você fez? Ah, e ele ia dar aquele, né? Mas olha só como as coisas são. O cara fala uma coisa, mas ele faz outra. completamente diferente. E é sempre igual. Os caras de Hollywood lá, ai, que o clima, estamos acabando, precisamos diminuir a emissão de CO2. Isso significa aumentar o preço da energia para os mais pobres. Como que eles vão para Davos para falar disso? Avião particular, que emite um monte de CO2. Então, assim, tem que analisar essas coisas sempre. E eu gosto de expor as pessoas, não é só porque eu gosto da treta, eu gosto, mas não é só por isso. Mas é porque é hipocrisia. importante mostrar essas coisas, a diferença das ações e dos discursos. Sim. Não adianta você virar e falar assim, porra, vamos vender, o vendedor e não sei o quê, e você é um puta bosta de vendedor que não vende Sim. nada, que não tem nada construído, entendeu? Não tem como você Sim. falar uma coisa e fazer outra. E as pessoas, elas são muito emotivas, elas vão muito pelas palavras e não verificam as ações e como funciona. E aí eu falo, economia é um jogo de xadrez, que você move uma peça e ela vai mexer várias outras depois. Se você tá só preocupado com a primeira peça, você vai cair nesses discursos populistas. De, é simples resolver o problema da pobreza, é só taxar os mais ricos. Não se faz esse exercício de lógica de como que isso acontece, o que dá de consequências, etc. Esse é o Depois, quando as problema. pessoas descobrem, o efeito colateral foi mais grave que a própria doença. Exato! E aí cria-se um círculo vicioso de intervenção, porque a intervenção causa uma distorção, aí essa distorção causa um problema, e aí o Estado intervém de novo porque teve um problema que foi causado por ele próprio. E aí a inflação é um caso clássico, que é o crime perfeito do Estado. Uhum. Eles fazem a expansão monetária, aumentam os preços e eles culpam o empresário. E nunca a culpa deles. Aí o pessoal quer dar mais poder pro Estado, que foi o cara que causou esse problema em primeiro lugar. Mas até você explicar isso e as pessoas Não explica. acharem que você não tá falando isso porque o problema é esse. As pessoas falam, você tá falando isso porque você quer que o pobre morra de fome. Esse é o argumento que eu recebo de volta. Não é um argumento de, não, deixa eu te explicar aqui. Então, a minha visão lógica do negócio tem esse fato e aconteceu isso em tal país. Não é isso. É sempre um argumento ad hominem, né? Ou alguma coisa assim. Mas você é isso, ou você é aquilo, ou você... Sempre é essa coisa. E é esse senso crítico que a gente tem que estimular nas pessoas. É poder debater com isso, com os dados, com os fatos, com a história. E quando falam ainda que você não entende, né? Normal. Acontece muito. Falar, é que você nunca leu. Tá bom. Beleza. Vou falar o quê? Que show! Top, hein? Lição de casa. Lição Lê de livro, casa. hein? Ó, 6 lições, liçãozinha de cada produto, livraço 6 lições. Lembrando pra todo mundo, Instagram da Renata é renata.barreto, né? .jbarreto. J. E aí Barreto. também podem entrar em Cursology. Cursology é curso Lodi com GY no final, .com.br, Top. que é onde está o meu curso. Provavelmente vai ser a última turma desse ano, porque eu tenho que me dedicar à área de produção de conteúdo que eu te falei antes. Essa ideia de criar Animal. conteúdo fora do Instagram, Animal. não depender de outros locais para isso. Lembrando pra todo mundo que nosso papo... Primeiro, Rainha, você gostou também, né? Muito. É legal assim, papo que a gente Sim. aprende pra caramba. E lembrando todo mundo, nessa segunda-feira... Na próxima segunda-feira, né? O nosso papo sempre de segunda-feira às 6 horas da manhã e no YouTube, meio-dia. Eu não posso esquecer de falar do perfil do podcast no Instagram, que tá bombando, por sinal, Sim. viu? Vários cortes, muito bom. Passamos mais de 50 mil pessoas acompanhando o nosso canal que a gente criou agora do Fodcast. Então, Fod.cast para você acompanhar. Vê, dona Esse Renata, em nome é muito ação aqui, ó. Fodcast. Você gostou? Gostei desse O nome. podcast, sempre vê os cortes, você acompanha toda a agenda da semana, os nossos convidados também, bons momentos, os
famosos cortes no podcast. E foi um prazer. Obrigado pela presença, viu, Renata? Amamos. Obrigada a vocês pelo convite, por dar espaço para pessoas que falam desse tipo de coisa aqui, porque não é todo mundo que quer se envolver Sim. com essas coisas. Então, sempre que alguém quer se envolver e quer trazer esses temas, eu agradeço bastante, porque é uma luta bem complicada e difícil. Então, obrigada por estarem comigo nessa A gente que trincheira. agradece pela aula. E eu espero vocês no curso, Sim, então. com certeza. Ó, Já fazendo meu jabá, né? aqui? Bora vender. Óbvio. Bora vender, Caio Carneiro. Vambora, vamos com tudo. Turma, espero que você tenha pegado ótimos insights, boas provocações. Eu te espero no próximo papo, sempre muito produtivo, com pessoas dispostas sempre a contribuir, com boas ideias, para que você tenha, de uma certa maneira, um senso crítico, para que você, enfim, eu acredito demais na sua capacidade de julgamento, porque essa é uma maneira de a gente dar condição, é formar sempre pessoas com um espírito decisório mais eficiente, mais próspero, porque no final das contas, meu amigo, pesque por alguém, alimente ele por um dia, ensine-o a pescar, alimente pela eternidade. Eu acredito Perfeito. muito nisso. Então até a próxima semana, fica com Deus, turma, e Tchau!